igreja é a mesa. Ele falou para nós na ceia que a gente comendo lembraria, faria isso em memorial a Ele e a sua morte e a sua ressurreição. Jesus Cristo deixou para nós uma mesa, uma ceia. Por tantos motivos e por tantas experiências possíveis numa mesa que eu poderia ficar pregando sobre a mesa e a ceia de Jesus horas e horas e horas e horas, mas agora, nessa manhã, eu queria só que você guardasse isso como uma experiência norteadora da igreja. Se vocês, como igreja batista aqui neste bairro, aqui nessa localidade, se vocês nunca mais fizerem culto de domingo e se reunirem todos os domingos para comer junto e celebrar de modo simples como está sendo feito aqui hoje, vocês estarão muito mais próximos da experiência de Jesus para a sua igreja no Novo Testamento. Entendeu isso? Entendeu? Amém. Amém. A igreja de Jesus tem uma mesa. Ela não tem um templo, ela não tem uma liturgia, ela não tem uma escola, ela tem uma mesa. É a mesa da comunhão. E isso é tão desafiador e tão extraordinário. E quem experimenta essa dinâmica de fé através da mesa e da celebração simples, nunca mais consegue se seduzir e se deixar encantar por todos os sistemas religiosos que estão em torno da igreja e que tanto nos atrapalham, tanto nos atrapalham. Se você ler o Atos 20, que eu falei para você abrir, a partir do versículo 12, 13, você vai ler a história de quando Paulo está apressado, querendo ir para Jerusalém, e os irmãos que estão com ele, os presbíteros da cidade de Éfeso, quando Paulo está passando a caminho de Jerusalém, ele reúne os pastores, os líderes da igreja de Éfeso, e ele está aflito, querendo ir para Jerusalém, eu tenho que ir para Jerusalém, tenho que ir para Jerusalém, e aqueles irmãos estão temerosos, porque se ouve falar que lá em Jerusalém o Paulo vai ser preso, pode ser até morto. E ele diz, não tem problema, eu estou pronto para morrer se for necessário por Cristo Jesus, e eu estou indo para Jerusalém que eu tenho que ir para lá. E ele vai fazer uma última palavra, ele dá um último sermão para aquela igreja de Éfeso, e é o último sermão registrado do Paulo ainda livre. Daqui para frente ele vai ser preso, e a história acaba com ele preso, sem ter tanto contato mais com as igrejas. Então é o último sermão que ele tem que fazer para a igreja, como se ele desse uma última palavra. Olha, eu estou indo embora, não sei o que vai acontecer comigo, eu queria deixar para vocês, igreja, a minha última mensagem. E aí, nesse capítulo 20, ele fala, a partir do versículo 22 aqui, nesse contexto que eu falei para vocês, ele fala assim: agora, compelido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa sobre prisões e sofrimentos que me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que eu estou inocente do sangue de todos vocês, pois eu não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como pastores, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Porque eu sei que depois que eu for embora, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Portanto, vigiem, lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês destas coisas, noite e dia, com lágrimas. Nesse contexto de despedida, o apóstolo Paulo fala para esse pessoal o seguinte: quando eu for embora, depois de ter me dedicado a ensinar para vocês o Evangelho, ensinar para vocês a palavra, ensinar para vocês a sã doutrina, o que vai acontecer é que se infiltrarão no meio de vocês lobos que vão tentar enganar o rebanho, vão tentar tomar o rebanho, vão tentar acabar com o rebanho.
Essa mensagem do apóstolo Paulo, ela tem uma aplicação histórica muito importante no contexto deles e tem uma implicação profética extraordinária. O apóstolo Paulo passou o ministério dele inteiro, tendo que responder teologicamente a todas as tentativas de tirar a igreja do prumo, tirar a igreja do trilho dela. O apóstolo Paulo é dos apóstolos aquele que, chamado por Jesus, que conseguiu melhor compreender o Evangelho da Graça, melhor compreender a igreja do próprio Jesus, e ele teve resistência, inclusive, no grupo dos outros apóstolos. Os outros apóstolos tiveram muita resistência com Paulo. Os outros apóstolos ainda tentaram manter muitas leis judaizantes, muitas leis do Antigo Testamento, e o Paulo tentava quebrar todas elas. Assim ele escreve aos Gálatas, aos Colossenses. Ele está o tempo inteiro reagindo a pessoas que estavam tentando tirar a igreja da sua trilha correta. Porque para o apóstolo Paulo a igreja era tão livre de toda religiosidade, ela era tão desapegada de poder humano, ela era tão libertada dessas coisas todas, que ele ficava o tempo inteiro combatendo essas tendências religiosas dentro da igreja. É isso que o apóstolo Paulo fez. E ele sabia que a hora que ele saísse, a igreja seria cada vez mais atacada por todas as doutrinas e religiões e ideias erradas que o cristianismo produziu nesses últimos 2000 anos. O que acontece é o seguinte: Jesus Cristo vive uma experiência e ensina uma experiência para a igreja dele e para os seus discípulos. A experiência de Jesus é tão desprovida de realidades concretas, ela é tão livre de regras, ela é tão livre, a igreja de Jesus, que ficou sempre muito difícil para os discípulos e para os primeiros seguidores e a primeira igreja, ficou muito difícil sempre definir como é que ela devia se organizar. Por exemplo, Jesus Cristo não deixou uma teologia escrita. Ele não escreveu nada. Não tinha nada escrito. Jesus Cristo viveu o Evangelho, andava pelos caminhos, falava mensagens simples, ensinava até por parábolas, ensinava e saía ensinando, era isso que acontecia. E ele não deixou nenhum material escrito, não deixou nenhuma teologia, não deixou nenhum manual. É muito mais fácil você ter uma igreja baseada num livro, num manual, numa teologia. Por exemplo, na denominação batista nossa aqui, muitos pastores se baseiam num manual de teologia sistemática ensinada com influência dos irmãos teólogos ingleses e norte-americanos especialmente, e que define algumas coisas a respeito da teologia, sobre Deus, sobre a igreja, sobre o pecado, sobre o homem, e a gente vai construindo igrejas a partir disso, porque fica mais fácil. É muito difícil você ensinar um povo sem ter um livro. Jesus não escreveu nada. Os discípulos, quando ele foi para o céu e falou vão e pregam o evangelho, eles olharam um para o outro e falaram: e agora o que a gente faz? Sobre o que nós vamos falar? O quê? Aí o que acontecia na primeira igreja? Os irmãos se reuniam assim como nós, nas mesas, como nós estamos aqui, comiam e contavam histórias. Aí um olhava para o outro e falava: Pedro, lembra daquele dia que Jesus Cristo fez aquele milagre, encontrando peixe, no dia que você foi pescar não tinha peixe, e todo mundo estava cansado da pescaria, da noite inteira sem encontrar nada, Jesus mandou você voltar para o mar, e você nem queria voltar? Aí o Pedro lembra: deixa eu contar essa história. E ele contava a história. Era assim que a igreja se vivia. Aí o outro falava: lembra daquele dia que Jesus Cristo curou aquela mulher que veio no meio da multidão e tocou, e ela encostava em todo mundo, e Jesus de repente no meio de uma multidão fala: alguém encostou em mim. Aí todo mundo começou a dar risada na mesa lá. É mesmo, Jesus onde estava na cabeça, estava todo mundo encostando nele, parecia torcida do Corinthians, todo mundo agarrando um ao outro ali. E ele fala no meio do jogo: alguém tocou em mim. Como assim? Todo mundo tocou o Senhor? Mas lembra, ele sentiu que tinha uma mulher que tocou nele, e ela foi curada naquele instante. Aí os irmãos, eu lembro, lembra dessa história? Lembro. E aí eles oravam e falavam: Deus é maravilhoso. E eles iam contando essas histórias porque eles não tinham nada, eles não tinham teologia, eles não tinham tradição religiosa, eles não eram de escola, nenhum rabino, não tinham nada. Eles tinham as histórias de Jesus, e Jesus deixou isso. Quer ver como era difícil ter uma igreja como Jesus Cristo estava querendo ensinar? Para onde os discípulos iam depois que Jesus Cristo ressuscitou, foi para o céu e falou para eles: vão em paz, vão viver o Evangelho. Para onde eles iam? Não tinha um templo,
Tanto é que Atos nos conta que eles, os discípulos, quando Jesus foi levado aos céus, eles voltaram para Jerusalém e iam ao templo, porque eles não tinham para onde ir, até eles serem expulsos do templo. Eles só foram entender a profundidade da igreja de Jesus com a perseguição. Primeiro os discípulos voltaram para Jerusalém, ficaram reunidos ao redor do templo, começaram a ser perseguidos e expulsos, não tinham mais lugar. É só em Atos 8 que eles são expulsos de Jerusalém. Aí que eles vão evangelizar o resto do mundo, porque até então eles queriam ficar ali. Por quê? Porque é nossa tendência precisar de um lugar sagrado. A gente precisa disso. Aí Jesus Cristo anda com esses caras 3 anos, fica andando por toda aquela região da Judéia, longas viagens, fica falando que não é nem em Jerusalém, nem na Samaria que é sagrado, não tem lugar sagrado, não tem lugar sagrado. Jesus vai embora, não deixou templo. Que pastor é esse que fica numa igreja e não constrói um templo? Me diz uma coisa dessa. Não é? Eu conheço uma escola, uma tradição pastoral, desde criança eu ouço isso, e os pastores gostam de se encontrar nos seus congressos para ficar falando o tamanho do templo que eles construíram. Eu fui pastor naquela igreja, em 5 anos nós construímos um templo para 500 pessoas. É isso que eles falam. Pastor virou mestre de obras no ministério pastoral recente. É isso que os caras fazem. Só para falar que construiu o templo com cadeira luxuosa. Aí Jesus Cristo fica 3 anos falando que tem uma mensagem nova e não deixa templo. Não deixa prédio. Não deixa endereço na avenida. Não comprou um terreno bom. Que igreja é essa? Que igreja é essa, meu Deus do céu? Fala para mim, onde vai parar essa igreja? Se qualquer pastor sabe que a primeira coisa que você tem que fazer quando você abre uma igreja é arrumar uma avenida boa e comprar um galpão grande. É isso que a gente faz. Aí a gente põe placa, a igreja, e diz, tem uma igreja ali. Mas Jesus não tinha essas coisas. Ele não estudou nos seminários que eu estudei. Então, coitado de Jesus, né? Precisava ter tido umas boas referências ministeriais que ele não teve. Não teve. Mas fazer o quê? Jesus não deixou templo para os camaradas. Eles não tinham nada disso. Eles não tinham livro, não tinham teologia formada, não tinham templo. Sabe o que eles não tinham? Ritual. Era tão mais fácil o judaísmo, que no judaísmo eles iam, matavam um animal, levavam diante de um sacerdote, o sacerdote estava vestido adequadamente, ninguém errava. Você chegava num lugar, tinha um sacerdote vestido, você não errava. Você sabia quem era o cara. E é muito importante a gente saber quem é o cara, porque é bom ter sacerdote, porque a gente chega num lugar e tem um sacerdote, a gente vai lá e beija a mão dele e se sente protegido. A gente pede para ele orar com a mão em cima da nossa cabeça, a gente se sente protegido. A gente vai falar com ele para ele resolver os problemas todos do mundo, aí a gente se sente protegido. Se é ele, se eu vou numa igreja, eu vou num lugar e tem um sacerdote, e o sacerdote me manda vender a casa, eu vendo com segurança, porque encontrei alguém que me manda desfazer as coisas, eu faço. É muito melhor ter um cara, um sacerdote, que me diga com quem eu vou casar, que me diga se eu devo comprar uma casa, que me diga que roupa eu tenho que vestir. É muito melhor, é muito melhor. Agora, andar com Jesus era terrível. Ele não respondia as perguntas das pessoas, ele não definia o que as pessoas tinham que vestir, ele não definia para as pessoas nada, ele simplesmente chamava as pessoas e falava, vem andar comigo, vem andar comigo, vem andar comigo, que é isso que eu tenho para você. E aí andar com Jesus era um negócio complicado, porque tinha dias que Jesus Cristo se reunia com uma multidão de gente na praça e ficava com todo mundo, batendo papo, ensinando, falando. Ele não ia para a sinagoga para falar, ele não precisava de horário para falar, ele saia falando pela rua. Jesus era terrível, ele saia falando. Jesus entrava na casa de qualquer pessoa, gente mal vista, gente que ninguém queria entrar. Era muito difícil seguir Jesus, muito difícil. É muito mais fácil seguir a igreja. Jesus é muito difícil seguir. Jesus Cristo não, quando ele se reunia com os discípulos, tinha horas que ele falava vamos orar, tinha horas que ele saía para comer, só comer. Ele para a festa de casamento ficava só comendo. Ele era chamado de comilão. Jesus era chamado de boa mesa. As pessoas criticavam Jesus porque ele gostava de comer. E quando ele gostava de comer, de vez em quando alguém chegava para ele e falava, o senhor não vai fazer um sermãozinho aí? Ele, não, eu só vim aqui para comer. E aquele dia lá que ele fez milagre de vinho, água transformada em vinho no casamento, ele até falou para a mãe dele, você está até me incomodando aqui, que não chegou nem a minha hora ainda, eu só estou aqui para comer. É isso. Então Jesus Cristo não tinha culto, não tinha liturgia, não tinha ordem de culto.
Você não vai encontrar no Novo Testamento, a gente encontra isso nos congressos gospel evangélicos, mas no Novo Testamento você não vai encontrar Jesus falando sobre como é que a gente adora, com a mão levantada, com a mão para baixo, de joelho, de costas, com chofar, com instrumento contemporâneo. Jesus, nada dessas coisas. Nada dessas coisas. Nada. Você só vai encontrar isso na tradição cristã, mas você não vai encontrar Jesus, por exemplo, as discussões sobre a ordem do culto, se tem que cantar hino ou corino, se pode tocar bateria, se a gente canta, se o culto tem que, qual a reverência que a gente tem que ter no culto. Não existe culto. Jesus não existe. É muito difícil viver uma igreja seguindo Jesus Cristo. Muito. Muito. É por isso que logo na história dos apóstolos, na própria experiência dos apóstolos, e essa palavra do Paulo é tão importante, porque a igreja de Jesus, que não tem nenhuma estrutura religiosa, nada, começa a crescer e se desenvolver, e quando ela começa a se desenvolver um pouquinho, ela resgata todas as estruturas religiosas do judaísmo e adapta ao cristianismo. E o que eu e você recebemos historicamente é um cristianismo que tem pouquíssimo a ver com o evangelho, mas tem tudo a ver com a estrutura religiosa do judaísmo. Por quê? Porque andar com Jesus é muito difícil. E já que é muito difícil, a gente precisa simplificar a nossa ideia, que é construir estruturas religiosas. Rapidamente, depois de pouco mais de 200, 300 anos no máximo, a igreja de Jesus Cristo já tinha estrutura de poder com sacerdote, nasce o primeiro Papa, aí o cristianismo se estrutura como religião oficial, institucional, já tem um sacerdote de novo, um Papa infalível que determina quais são as crenças que todo mundo tem que ter. Nascem as crenças teológicas e contra as quais quem pensar diferente tem que ser expulso da instituição. Nasce livro, nasce teologia, nasce um homem que tem um poder. A igreja se torna uma instituição poderosa com o passar do tempo e dos séculos, e ela define liturgia, ela tem templo, ela tem peso, ela tem tudo isso bem. A igreja católica apostólica romana se estrutura fundamentando-se no resgate do judaísmo. Se você pegar toda a história do judaísmo do Antigo Testamento e o início da igreja organizada como chamada católica apostólica romana, vai ter essa definição no meio da história, mas no seu início, na sua origem, você vai encontrar um espelho, você vai encontrar uma cópia, uma repetição, como se durante a história o que tivesse acontecido fosse. Você tem todo o judaísmo do Antigo Testamento, vem Jesus trazendo algo extremamente revolucionário, que não tem nada a ver com o Antigo Testamento, mas a igreja não consegue sobreviver andando atrás de Jesus, então ela vai e corre atrás do judaísmo e cria o cristianismo, que nada mais é do que uma cópia fiel, mudando apenas nomes e jeitos, mas é uma cópia fiel do judaísmo. Aqui tem sacerdote, aqui tem sacerdote. Aqui tem templo, aqui tem templo. Aqui tem cidade sagrada, Jerusalém, aqui tem cidade sagrada, Roma. Aqui tem estrutura de poder, aqui tem estrutura de poder. Aqui tem liturgia com sacrifício, aqui tem liturgia com rezas, com dogmas, tem tudo, tem tudo. É a mesma estrutura. Quando o apóstolo Paulo diz aqui, assim que eu morrer, assim que eu for embora, vocês não mais me virem, entrarão lobos que vão tentar tirar vocês do lugar, ele está fazendo uma profecia que historicamente a gente está vivendo até hoje. Durante toda a história da igreja antiga, da igreja católica, você viu um desenvolvimento de religiosidade tão grande, tão terrível, que foi cegando as pessoas para o evangelho. De tal maneira que depois de um tempo, a liderança religiosa se tornou sacerdotal, só ele é o infalível e ninguém é salvo se não passar pela benção dele, de um homem, de um líder, de uma religião. Existe um lugar sagrado, existe um templo sagrado, existem rituais, liturgias, isso foi se avolumando. A igreja católica, a igreja cristã, o cristianismo se tornou um império
ele ficou com o legado do Império Romano político. O Império Romano se dissolveu na história, mas o catolicismo se levantou e se tornou o grande império do Ocidente. Hoje o catolicismo é um Estado. É isso que você tem. Toda a estrutura que Israel um dia sonhou viver, o cristianismo institucional viveu e transmitiu para a terra. Até que chegou um tempo da história da igreja, da história deste cristianismo, que a coisa ficou tão absurda, que se levantaram homens chamados, conhecidos pela história como reformadores, homens chamados de protestantes. Dentre eles, o mais importante é um camarada chamado Lutero. Mas outros tantos, antes dele, já haviam levantado movimentos de separação com essa igreja institucional. Porque eles voltaram para a Bíblia e voltaram a ler as Escrituras e começaram a estudar as Escrituras e falar: não é possível, não foi isso que Jesus nos deixou. Não é esse poder que Jesus nos deixou. Não é essa riqueza, não é essa corrupção, não é essa relação política errada com o mundo. Não foi isso. Jesus não nos deixou este templo, estes prédios, esta ostentação. Jesus não nos deixou este ritual que não tem significado nenhum, que é vazio. Era tão grave a situação naqueles dias para o cristianismo ocidental, quando os protestantes se levantaram, que havia um sistema na igreja que era o sistema das indulgências, em que as pessoas pagavam para tudo que elas quisessem receber, para tudo aquilo que elas quisessem buscar em Deus, elas tinham que pagar altas quantias financeiras. Você, por exemplo, se tivesse alguém falecido na sua família, ou quando alguém falecesse na sua casa, dizia-se, o alto clero cristão dizia que essa pessoa ia para um lugar chamado purgatório, e que a família precisava rezar a fim de que aquela pessoa que estivesse no purgatório fosse tirada de lá para ir para o paraíso. E para que essa família rezasse e pedisse missas para libertar essas pessoas deste lugar, que era um meio do caminho para chegar até o paraíso, essas pessoas precisavam gastar um bom dinheiro, elas precisavam gastar e pagar essa indulgência. E as pessoas gastavam dinheiro para libertar do purgatório os seus entes queridos. Esse dinheiro ia para o controle sacerdotal do cristianismo, para a igreja e tudo aquilo que a gente já conhece na história. Chegou a ser tão grave, tão absurda a estrutura cristã da história, em que as pessoas trocavam, elas gastavam o seu dinheiro para receber bênçãos, para receber orações, para receber curas. Elas compravam. Nasce na história medieval europeia a busca por símbolos, por relicários, eu esqueci a palavra agora, por objetos sagrados. As pessoas vendiam o que eles diziam ser pedaços da cruz verdadeira de Cristo, que diz a lenda, diz a história, que quem encontrou foi a mãe do Constantino, que foi o primeiro homem que decidiu institucionalizar o cristianismo católico. As pessoas compravam pedaços de madeira dizendo que aquilo era a cruz de Cristo. Dizem historiadores que se vendeu tanto pedacinho, tanta lasca de madeira na Europa, que daria para ter construído aqui uns 5.000 cruzes. E as pessoas vendiam aquilo como objeto sagrado, pedaços de pano. As pessoas diziam ter encontrado o Santo Graal, que era o cálice que Jesus Cristo tinha usado para beber na última ceia com seus discípulos, e por aí vai. Era tanta corrupção, tanta nojeira, tanta mentira, que começam a surgir homens na Europa, conhecidos como protestantes, que começaram a dizer: isso não é evangelho, isso não é Jesus, isso é mentira, isso não é igreja, tem um monte de lobo, tem um monte de safado, esses caras assumiram o poder religioso, eles estão levando o povo, eles são esses lobos aqui, diziam os reformadores, eles são esses lobos que o apóstolo Paulo está falando aqui. E esses caras começaram a protestar contra o sistema religioso, especialmente das indulgências. É quando nasce a declaração mais importante da reforma vinda de Lutero, que é: só a graça de Deus, só a graça de Deus, o justo viverá pela fé, e não pelos sacrifícios financeiros, e não pelos rituais, e não pelas liturgias. Eles começam a criticar o poder do Papa, eles começam a criticar o poder dos dogmas teológicos, da teologia católica, eles começam a criticar o templo, eles começam a criticar tudo que existia naqueles dias, os rituais, as liturgias, e começaram a fazer um movimento de reforma protestante
que em paralelo vai oferecer gás, incentivo para outros movimentos evangelicais no mundo, e eu e você somos resultado desse momento histórico de reforma protestante, quando os homens e as mulheres e os líderes começaram a pregar um evangelho que saísse do templo, do centro do poder, das mãos do sacerdote, e fosse de volta, levasse de volta a Bíblia para o colo das pessoas. O Lutero, por exemplo, foi um camarada que traduziu a Bíblia do grego para o alemão, depois de milênios em que a Bíblia era só lida em latim, o povo não tinha acesso às escrituras, era só os sacerdotes, eram só eles. Lutero pega a Bíblia e coloca no colo das pessoas e fala: está aqui, ó. Você leia a Bíblia, procure a Deus e você será capaz de interpretar a Bíblia, porque você é sacerdote de si mesmo, você não precisa de ninguém para interpretar a Bíblia no seu lugar. Você pode contar com a ajuda de pessoas que lhe indiquem caminhos, mas quem interpreta é você. O Espírito Santo está com você, vai viver. Ao colocar a Bíblia no colo das pessoas, ele colocou a Bíblia na casa das pessoas, tirou as pessoas do vício e da dependência do sistema religioso, do centro religioso, acabou com o controle papal. A reforma protestante transformou o mundo. Você e eu só somos hoje, vivemos no mundo que vivemos no mundo desenvolvido. O que é de bom que existe no mundo desenvolvido hoje só existe por causa destes movimentos, e um deles chamado de reforma protestante, que fez com que toda a estrutura do cristianismo fosse revisada e caísse por terra. Isso aconteceu na história. Por quê? Porque lobos tentaram e conseguiram durante muitos séculos se infiltrar no meio da igreja e criar tantas estruturas e tantas ideias religiosas que desviavam o coração das pessoas para o Senhor. Agora pense nos nossos dias como está a igreja cristã. Eu lhe digo que Jesus Cristo não deixou nenhum sacerdote. Jesus não queria que o Pedro fosse o primeiro Papa. Aliás, o homem mais importante do Novo Testamento para a igreja de Jerusalém não é Pedro, é Tiago. E é esse Tiago que Paulo tanto briga o tempo inteiro. Paulo reclama de Pedro publicamente, os caras reclamam de Paulo. Sabe por que isso? Porque não existe sacerdote infalível no Novo Testamento. O que existem são homens iguais que estão conversando sobre o Evangelho, que ninguém interfere na fé do outro com poder de decisão e de definição. Não existe. No Evangelho de Jesus Cristo não existe sacerdote que tem poder sobre os outros. A história do cristianismo está marcada por tentativas de liderança papal, liderança episcopal, liderança de homens sobre a maioria. Como é que está a nossa igreja hoje? O que é que você vê na televisão? Como é que funciona o mundo moderno? Como é que está a igreja hoje? Diga-me se não é isso que está acontecendo na mão de homens como Edir Macedo, Rei Soares e por aí vai. Homens que se levantam para mandar na fé das pessoas e manipular a fé das pessoas e dizerem-se sacerdotes da fé dos outros. Dizerem que só eles têm o poder de curar todo mundo, eles que fazem tudo, você tem que vir a mim, dê dinheiro a mim e venha até a mim. É simples, faça uma elaboração. Em Jesus Cristo não há templo, porque não existe cidade sagrada, porque não existe lugar sagrado, porque não existe nada. Agora, olhe para a sua igreja, preste atenção na nossa igreja no mundo, olhe para nós todos e me diga, se o ano passado, com a Igreja Universal do Reino de Deus, reconstruiu o quê? O que a Universal do Reino de Deus fez? O templo que ele chama de Salomão, é o templo de Edir Macedo, aquela porcaria, não serve para nada, a não ser para enganar a igreja e achar que aquilo ali tem alguma importância histórica que seja, e ficar financiando um homem maluco, demoníaco, ladrão, estelionatário da fé, que chama-se Edir Macedo. É assim que está a igreja. Diga-me, na nossa história batista, quantas discussões e quantas tradições e quantas conversas se faz a respeito de templo, como se esse prédio aqui fosse um templo, como se isso aqui tivesse alguma importância sagrada e santa, como se você estivesse dentro de um lugar sagrado.
Diga-me, depois volte para os evangelhos e analise a história do cristianismo e me diga se isso aqui tem alguma importância sagrada para Jesus. Não tem. O templo do Espírito Santo não é esse prédio, não é nada disso, você já sabe disso, eu sempre ensino isso. O templo do Espírito Santo somos nós aqui. Aqui é essa mesa. Diga-me se seria possível fazer essa mesa aqui em muitas das igrejas que você conhece aí, igrejas batistas. É possível fazer um negócio desse? Isso aqui seria um pecado quase que imperdoável. Está certo ou não está certo? Isso aqui seria, essa atitude que nós estamos tendo aqui, seria o mais alto grau de rebelião adolescente da igreja. Ia ter discussão no gabinete. Vocês viram que os adolescentes comeram pipoca no templo? Está certo ou não está certo? Vocês estão complicados, hein? Eu vou levar para a convenção. Nós tiramos fotos daqui, eu vou levar isso aqui. Vocês vão ver isso aqui. Quero ver vocês saírem dessa agora. É verdade. Os lobos ferozes que tentam se infiltrar para tirar o rebanho de Jesus do seu norte, para estragar, são os seguintes. Primeiro, a ideia de uma fé que precisa de um lugar sagrado para se reunir e existir. Toda vez que a igreja diz, isso aqui é sagrado, não vamos sair daqui, não pode abrir aquela janela porque aquele vitral foi honrado, foi orado pelo pastor, não sei das quantas, ninguém pode mexer. Não instala ventilador porque não vem de Deus, não põe bateria porque não pode. A igreja só pode conversar no estacionamento, se for aqui dentro não pode conversar. A igreja pode vir de bermuda até lá fora, aqui dentro não pode entrar. Toda vez que a igreja faz isso, ela está deixando um lobo imenso entrar na história do Evangelho e acabar com um dos princípios mais importantes de que não existe lugar sagrado, que existe é uma comunidade sagrada que vive em função de Jesus Cristo. Isso é um lobo. É um lobo. Qualquer idiota que queira dizer que aqui é lugar sagrado, que o púlpito é lugar sagrado, que aqui tem que ficar de joelho, que lá embaixo tem que ficar com a cara no chão. Essa pessoa é uma louca, uma biruta, um idiota, um besta, teologicamente absurdado, não tem o evangelho em si mesmo e vai só enganar gente que precisa de realidade mística para achar que está num lugar especial. E essa ideia de distinção de lugar sagrado faz com que a sua fé seja tão infantil, que você acha que aqui a sua oração tem valor e na sua casa não tem. E você começa a achar que aqui você tem que ser bonitinho e crente, na sua casa você pode ser o que você quiser. E você começa a achar que nesses bancos você tem que sentar direitinho, com a Bíblia debaixo do braço, mas no balcão da sua empresa você pode atender mal e pode roubar. É a fé infantil de quem acredita em lugar sagrado e não entende que a vida de quem tem Jesus é que é sagrada. Todas as vezes que a igreja de Jesus aceita e elege homens que assumem o poder e de decidir o que a igreja tem que fazer e não tem que fazer, gente que é totalitária, gente que é tirana, gente que controla, gente que não distribui, gente que não espera que a igreja faça, gente que não ensina a oração dos irmãos, mas que ensina, a minha oração tem poder, só eu sei a teologia, Deus só fala comigo. Essas pessoas são mentirosas, lobos vorazes que querem entrar na igreja e destruir o rebanho. Isso não é visto só no Papa, é visto no pastor batista que entra aqui e se entra aqui dizendo, eu sou o sacerdote, eu que sei a Bíblia, eu que digo que é certo, você só veio ao Pai se não for por mim, se não for por mim você não vai a Deus. Qualquer pessoa que diga isso minimamente, seja no seu discurso ou no seu comportamento, é um lobo querendo destruir uma das mais importantes verdades do Evangelho, que é a de que o Espírito Santo de Deus será derramado sobre toda a carne. Então as pessoas profetizarão, sonharão, entenderão o Evangelho, viverão com Jesus, abrirão suas bocas e o Espírito falará por si. Isso é o Evangelho. Qualquer homem que se coloque dentro de uma igreja, especialmente uma igreja batista que preza tanto a liberdade do sacerdócio universal de todos os cristãos, qualquer homem, qualquer líder que diga e que mostre no seu comportamento que é ele o caminho para qualquer realização de Deus, que é a oração dele, que é o ministério dele,
Qualquer levante personalista dentro da igreja é um demônio, é um lobo, é uma mentira. Uma mentira. O apóstolo Paulo já tinha dito isso para a gente. Guarde bem isso no seu coração. Qualquer tentativa de criar uma liturgia nada mais é do que idolatria pagã, porque por trás da liturgia existe a ideia de que eu vou fazer alguma coisa para Deus me responder. Qualquer pessoa que diga, a gente só pode orar em pé, a gente só pode orar sentado. Qualquer pessoa que diga, a gente só pode cantar louvores com órgão de tubo, ou a gente só pode cantar louvores com bateria e guitarra. Qualquer pessoa que diga, só pode usar esta tradução da Bíblia, ou aquela tradução da Bíblia. Qualquer pessoa que diga, o culto tem que ser de quarta-feira e de domingo. Qualquer pessoa que diga, o culto tem que começar com oração silenciosa e acabar com oração silenciosa. Qualquer pessoa que diga qualquer coisa a respeito de uma liturgia está deixando dentro da igreja um espírito pagão de tentativa de acionar o sobrenatural através de uma prática rotineira. Isso é a mesma coisa que feitiçaria e macumba, porque Deus não é manipulado, Deus é um espírito, Deus está livre, não existe jeito certo de orar nem lugar certo de orar. O que existe é que devemos orar. A nossa devoção a Deus tem que ser no coração, não é em nenhum jeito diferente. Cada um canta e adora a Deus como quiser. Aliás, tem gente que canta em silêncio. Qualquer ministro de louvor que levante-se numa igreja e diga que a igreja tem que cantar sempre animada, é um pagão, um infantil, um menininho que não entende o poder do Espírito Santo de se comunicar com cada um do seu jeito e no seu dia. Porque tem dia em que a igreja canta animada e tem dia que a igreja devia estar de joelhos, contrita. Tem dias em que você está com o coração aberto, tem dias que você está com o coração quebrado, você precisa ficar sentado, de preferência quieto, se possível com a cabeça entre as pernas. Qualquer pessoa que assuma a direção de uma igreja num momento de louvor, seja o que for, e que dê voz de comando, e que diga para as pessoas, tem que ficar em pé, tem que ficar sentado, tem que olhar para o lado, tem que olhar para cima, o cristão só fica feliz, ou o cristão tem que ficar triste. Toda vez que a gente cria esse tipo de ritual dentro de uma igreja, a gente está deixando um lobo entrar e destruir uma das mais importantes verdades do Evangelho, é de que Deus é uma pessoa, e com uma pessoa a gente não tem ritual, quanto mais íntimo a gente é. Você só tem ritual com gente que você não conhece. Deus quer ter intimidade. Deus não quer gente cantando bonitinha, pensando no que vai acontecer na novela essa semana. Deus quer gente que se encontra e consegue falar com Ele, seja cantando, seja orando, seja conversando, seja ouvindo, seja como for. Deus não quer a sua performance. Deus não quer a sua performance. Agora eu te pergunto, me diga como é a igreja evangélica nesse país se ela não é completamente performática. A gente consegue avaliar isso, será? A gente consegue entender a indústria gospel tomando conta do Brasil e do mundo, criando um padrão de culto, que a gente só sente a presença de Deus se for daquele jeito. Será que a gente consegue entender isso que eu estou falando? Isso só infantiliza a fé das pessoas, porque a igreja de Jesus Cristo é uma experiência viva com uma pessoa. Jesus está aqui. E Ele não quer ser impressionado. Quer falar conosco. Quer ouvir o nosso coração. Que falemos com Ele. É isso que Jesus está fazendo. Infelizmente, a prática da igreja histórica, da igreja institucional, da igreja que se vê, ela por toda a sua história, ela sempre tendeu a deixar os lobos
que afastam o rebanho de Deus se infiltrar. E nós, aqui, hoje, pela manhã, ouvindo essa palavra, nós temos o desafio, temos a liberdade, temos a oportunidade de pensar e repensar a nossa igreja, esta história aqui. Avaliar para não perder, não permitir e tentar eliminar, e tentar evitar ao máximo que esses lobos entrem e desvirtuem os nossos processos. Cada um de nós aqui tem as suas próprias experiências com essa igreja. Cada um aqui tem a sua própria experiência com tudo isso que eu estou descrevendo aqui. Cada um é capaz de avaliar no que esta própria igreja, a história desta igreja, se aproxima destas coisas que o apóstolo Paulo denunciou e o quanto ela consegue lutar para se afastar delas. Cada um de nós sabe isso. E é muito importante que a gente faça essa reflexão. A minha vinda aqui mensalmente tem a ideia, tem a intenção de provocar reflexão nos irmãos, de provocar pensamento, de provocar mudança, de provocar a avaliação, a autoavaliação. Como nós estamos, onde queremos chegar, para onde estamos indo, quem que queremos receber na nossa igreja, como é que é. É isso que nós estamos fazendo aqui. Por isso é muito importante a gente olhar para a história inteira e pensar e observar, prestar atenção para ver se não estamos cometendo os mesmos erros que vemos no desenvolvimento de toda a história. Acontece que nós sofremos de um analfabetismo histórico muito grande, nós não sabemos o que acontece na história, nós não conhecemos a história da igreja, nós não conhecemos a história da humanidade, conhecemos muito pouco. Nós às vezes temos a impressão que Jesus Cristo, antes de ir para o céu, ele participou de um culto gospel. A gente acha isso às vezes, que Jesus Cristo tocava guitarra em alguma banda. Entendeu? A gente às vezes acha essas coisas, que Jesus Cristo parecia o televangelista lá na TV, que prega num púlpito de mármore para um grupo de gente sentada, e que os discípulos estavam sentados atrás dele nos tronos. A gente não tem noção do que acontece historicamente no mundo, como foi que a gente, da onde a gente veio e como foi que a gente se perdeu. É por isso que a gente não tem capacidade de se avaliar, é por isso que a nossa fé é tão infantil, tão pouco prática e tão pouco relevante no mundo e tão pouco importante para nós mesmos, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. É muito importante a gente fazer reflexão profunda. E é isso que eu quero sugerir para a gente fazer um tempo aí daqui na sobra agora. Eu queria que você perguntasse, perguntasse a respeito do que tudo isso que está sendo falado aqui nas últimas vezes que eu já vim aqui nesse ano, o que isso tem a ver com a nossa igreja, o que isso tem a ver com a sua igreja, o que isso tem a ver com a sua prática espiritual. Pergunte, fale, questione, chegou a sua hora. Tá certo assim, não? Vamos fazer assim? Tá com você agora. Irmão Eli, fique em pé, fale bem alto e todo mundo ouve. Uma colocação que eu vi convergindo com a sua palavra, ou seja, no ano passado nós tivemos alguns problemas aqui e que batemos as portas da convenção do Estado de São Paulo. Ali nós reunimos com os chamados cardeais da convenção, o presidente da convenção batista do Estado de São Paulo, mais o secretário executivo, mais alguns pastores da convenção. E quando nós abordamos o assunto, a problemática toda da nossa igreja, Natan estava presente, Paulo estava presente, todo mundo estava presente, Dora, Tiago, mais alguns. E quando eu falei para eles, quando eles falaram de uma tentativa de incutir na nossa membresia de que o grupo estava erroneamente, doutrinariamente errado, ou seja, estava meio coisas erradas, eu disse ao grupo, né, na presença do presidente da convenção, como encontrar erro num grupo em que o grupo não tinha voz na época do pastor que aqui estava. Eles não sabiam o conceito nenhum, o pastor não sabia o conceito nenhum do que era graça, do que era fé, porque só ele pregava. Né? Quando o anterior pastor esteve aqui, esse local aí era como se fosse
fosse uma vaca sagrada. Só ele falava, só ele pregava, só ele ensinava. Só quero convergir. O senhor acabou de falar aqui do culto, dos lobos, dos bestas, aqueles lobos que estão adentrando na nossa igreja. Concordo com o senhor. O homem só falava, só ele pregava, só ele ensinava. Não dava a palavra para ninguém. Entendeu? Quem andava com ele, tudo bem. Mas quem não andava com ele, ele colocava a margem da igreja. Nada mudou. A sua leitura está corretíssima. Aí o pastor da convenção falou, ele está certo. Ele sendo pastor, ele tem que pregar mesmo, tem que falar, tem que ensinar. Eu disse a ele, mas calma, pode se delegar, pode se ver uma pessoa que ensina bem, que tem conhecimento pedagógico, pode ensinar. Entendeu? Nada mudou na nossa denominação. O pessoal ainda está batendo na fé que esse lugar é sagrado, esse lugar aqui é sagrado. Só eu, só o pastor prega, só o pastor ensina. É assim mesmo. Acho que não abordasse a questão dessa nova construção de uma mente que não se torna refém dessa visão hierarquizada. Como é que a igreja pode adotar uma mentalidade onde ela se reconhece como um novo ordem? E acho que essa é a questão dentro do vinho novo. Eu acho isso muito importante, porque é o seguinte: se a igreja vive se os lobos entram no rebanho, é porque o rebanho também deixa. Para o rebanho é muito importante, infantilmente dizendo, as pessoas querem se manter infantis. Bom, então assim, algumas pessoas se incomodam quando vem um líder totalitário, mas a maioria gosta. Porque a maioria gosta de um líder que define tudo para ela. A maioria gosta de ter um líder que faz tudo e que decide tudo, que manda tudo e que fala tudo. Que a gente às vezes não gosta de um líder que não fala o que a gente gosta. Mas se ele falar o que a gente gosta dele e deixa ele fazer tudo o que ele quer. Então, a igreja precisa se repensar para que ela não viva esse tipo de coisa. Para a igreja se repensar, ela tem que entender a cada pessoa, especialmente a liderança de uma igreja. Não dá para achar e nem viver com essa ilusão, por exemplo, de que todas as pessoas da igreja vão ter o mesmo interesse pelas questões da fé. Não vai ter. Mas uma liderança de uma igreja sadia, quanto mais cada pessoa desta liderança, deste grupo que pensa a igreja, cada um se responsabiliza pela igreja, por sua fé e para abençoar as pessoas. Quanto menos uma liderança é dependente de um só homem, mais sadia é a igreja. A igreja tem que ter uma liderança que diga: eu sou responsável, eu preciso estudar a Bíblia para poder ajudar os meus irmãos, eu preciso eu preciso ir à igreja para fazer alguma coisa acontecer para que os meus irmãos sejam abençoados. A igreja sou eu. E nós vivemos uma época de clientelismo. Nós queremos um lugar para frequentar e não um lugar para servir. Nós somos chamados de frequentadores de igreja. A maioria de nós fica ou não fica numa igreja se ela tem uma boa estrutura para nós e para os nossos filhos. É isso que está na nossa cabeça. A igreja tem que ter estacionamento, sala para criança, som bom, louvor bom e palavra boa. Se ela tiver essas coisas, ela vai crescer. Se ela não tem, ela precisa investir para poder crescer. A igreja virou um negócio. É isso que se estuda nos corredores extraoficiais dos seminários. E, aliás, é isso que se estuda em muitos seminários e muitas clínicas pastorais. Como fazer a sua igreja crescer. E isso quer dizer comprar os bancos certos, arrumar o terreno certo, ter um departamento infantil bom e ter uma palavra bacana com bastante PowerPoint, bastante música e bastante filme para o pessoal se animar. Se você conseguir manter uma igreja durante 1h30 entretida, você vai crescer. Põe uma boa música para os caras, põe um sermão com PowerPoint, pronto, a igreja vai crescer, está tudo bem, o pastor é avaliado desse jeito, as igrejas crescem a rodo, 500 pessoas, 1000 pessoas, e aliás, quanto maior uma igreja, mais facilmente ela cresce, porque ela tem mais dinheiro para investir em toda a estrutura que é necessária para atrair as pessoas,
e a gente olha para esses pastores que eles são nada mais do que líderes executivos, eles têm um produto que eles oferecem no mercado, mas a gente olha para eles como pessoas de sucesso, e é assim que a igreja pensa e vive. Então, enquanto a igreja pensar desse jeito, nós não vamos ter a igreja de Jesus, nós vamos ter um bom ambiente religioso que vende um serviço parecido com o que Jesus ensinou, que a gente acha legal, mas que está um pouco distante do que Jesus fez e falou. Entendeu? Então a igreja precisa se repensar. Ela precisa ter uma prática mais comunitária e menos burocrática e hierárquica. Cada vez menos hierárquica. Nós somos aqui só irmãos, não tem ninguém aqui mais que ninguém. Aqui não tem pastor, diácono, nada. A gente tem que voltar para os evangelhos e entender que pastor e diácono são pessoas que servem o rebanho, só isso. Eles não têm poder de comando sobre ninguém, eles têm poder de serviço. A gente confunde muito dois conceitos, que são autoridade e poder. O poder é o poder do comando, a autoridade é a autorização para servir. O que Jesus Cristo nos deixou foi sua autoridade. Toda autoridade me foi dada. Portanto, eu lhes autorizo a quê? Preguem o evangelho e façam discípulos. Eu autorizo vocês. O que você tem é a autorização dada por Deus para servir os seres humanos com o evangelho. Porque isso não é seu, vem do Espírito. Se o Espírito não me autorizar a pregar e a ensinar, eu não tenho autorização de ninguém. Eu posso ter poder de comando, mas não tenho autorização de Deus. A igreja tem que buscar autorização e não poder. Só que a gente se impressiona com o poder. A gente gosta de ver o poder, a gente gosta de estar no poder, a gente gosta de mostrar poder, a gente gosta de influenciar pessoas a partir do poder. A gente perdeu de vista que o evangelho se fundamenta no serviço. Então, se uma igreja quer cuidar para que ela não viva esse ambiente perigoso e nocivo dos lobos, ela tem que começar por desprezar o poder. Despreze o poder. Despreze o poder e quem ama o poder. Despreze. Despreze o poder. Busque o desprezo ao poder. Sabe o que isso quer dizer? Não fiquem fazendo cerimônias oficiais para ungir e nem aplaudir líderes. Para com essas bobagens. Seja simples nisso. O irmão é um líder? Vem aqui, irmão. O irmão está autorizado por essa igreja, agora vai liderar. A irmã, a diaconisa, vem aqui, vamos orar aqui. Agora vai. O pastor chegou, que bom. O senhor está autorizado para nos servir, pode nos servir. Diminua a bola, diminua o holofote. Diminua. Não deixe com que os seus líderes sejam pavônicos, que queiram aparecer, que queiram mostrar o que sabem. Vocês que é líder, façam uma avaliação pessoal. Você está querendo mais aparecer ou servir? Você está querendo mais que as pessoas te olhem e te reconheçam, ou você quer falar alguma coisa importante para elas na hora que elas precisam ouvir? Entendeu? Nós estamos no mundo dos seguidores, nós vivemos no mundo do Facebook. Pastor, ministro de música, professor, está todo mundo medindo o seu valor pelo número de curtidas no seu post. Se você não curtiu o que eu postar, eu não tenho valor. É isso que a gente fez. Sabe o que isso fez? Uma geração infantil de líderes e liderados. Tem um monte de gente que é líder que não fala o que precisa, porque o que precisa falar não tem like. Você não vai curtir o que eu estou falando aqui, eu sei. Tudo que eu estou falando aqui não vai gerar curtida no Facebook. Entendeu? A gente não fala o que precisa ser falado, a gente não serve como precisa ser servido, simplesmente porque se a gente falar o que precisa ser falado, não vai ter curtida no Facebook. Entendeu? É assim que funciona. Então, diminuam a importância do reconhecimento público. Não tratem ninguém como sendo maior ou especial ou diferenciado. Não façam mais isso. Acabem com isso e vocês vão ver que isso vai gerar um mínimo de saúde no rebanho. Porque eu vou te dizer uma coisa, para que eu vou querer ser pastor de uma igreja que não fica batendo palma e aplaudindo? Para que eu vou querer ser diácono de uma igreja que não tem culto de honra à história dos diáconos do mundo? Não tem graça. Aí só fica quem quer. Servir não tem graça, gente. Servir não é para ser aplaudido. Servir é para servir. Eu sou obediente a Jesus. Agora, a gente cria uma estrutura na igreja que é baseada no holofote, na aparição, na exposição. Todo mundo quer ir para o poder. A gente cria uma estrutura de diácono, presbítero, pastor, bispo, apóstolo, a patriarca. No Brasil hoje tem patriarca, você sabia disso? Um homem chamado René Terranova, um doido, um lobo louco, lá de Manaus.
Esse homem é tão louco que ele foi um dos primeiros apóstolos do Brasil. Ele é um dos iniciadores desse movimento G12, que nada mais é do que um zoológico inteiro. Tem doido, tem louco, tem lobo, tem tudo lá. Esse camarada chamado René Terranova cansou de ser apóstolo, porque apóstolo virou carne de vaca. Qualquer pastorzinho, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugarzinho do Brasil, abre uma portinha de bar e escreve assim: Igreja do Poder Absoluto de Jesus, dos Milagres do Santo Apóstolo, com sede internacional na rua não sei das quantas. E ele é o apóstolo. Então esse René Terranova viu que esse negócio de ser apóstolo ficou meio... qualquer um vira. Ficou chato. Ninguém mais pede autorização para ele. Ele era um dos 12 apóstolos do Brasil, agora todo mundo é. Sabe o que ele falou? Agora ele é um dos patriarcas. É Abraão, Isaac, Jacó e René Terranova. Não estou brincando, pode ir para a internet lá, não estou falando mentira. Ele é louco. É um safado, pilantra, além de tudo, é louco. Está lá. Mas vai virar patriarca, vai virar carne de vaca também, vai aparecer um monte de patriarca. Daqui a pouco ele vai virar o quê? A quarta pessoa da Trindade, vai virar a quarta Trindade, tem que ser. Quarteto Fantástico. Não existe limite para uma mente louca dessa, não existe. Agora, por que a gente faz isso? Porque é o seguinte, nossa alma é crédula, dependente de vaidades. Imagina você chegar numa igreja e encontrar um pastor que se veste de calça jeans, camiseta, conversa com todo mundo, não tem voz sacerdotal, não tem programa na TV, não tem nada. Aí você conversa com o seu vizinho e ele fala: o meu apóstolo? Já mudou de figura, pô. Você igreja não tem apóstolo, velho. Que igreja é essa que você vai? Tem apóstolo. Tem nem bispo na nossa igreja, só. Igrejinha fraca, hein? A minha tem apóstolo. Entendeu? É isso que acontece. O povo gosta disso. O povo gosta de viver em função de imagem, de vaidade. Se a gente fizer isso, a gente vai. E por fim, só mais para falar o que a igreja tem que fazer, depois eu passo a palavra para você. A igreja tem que entender que a sua mensagem é Jesus Cristo de modo mais simples possível. Jogue fora todas as elucubrações teológicas que não têm significado e sentido. Voltem a ser simples na leitura da palavra. Se a minha teologia não é simples o suficiente para me ensinar a orar em todo lugar onde eu estou, então essa teologia não vale. Se a minha teologia não é simples o suficiente para entender Jesus me chamando para a prática da vida, entendeu? Porque um lobo terrível da igreja é a teologia e o dogma teológico. A teologia complicada. Teologia que diz lugar sagrado, dia sagrado, jeito sagrado. Uma vez eu estudei no seminário, né? Eu fiz faculdade de teologia durante 4 anos. E num dos semestres eu entrei numa sala para fazer uma matéria secundária, chamada matéria optativa, que era sobre a teologia da oração. Depois de 3 aulas ouvindo aquele cara falar sobre oração, e nunca a gente ter orado junto, e ter arrumado uma construção sobre oração que eu não sei de onde ele tirava, eu falei: você está louco, eu vou ficar aqui. Tudo que a gente não faz é orar, e tudo que esse cara falou não falou sobre oração, ele só fala sobre os mecanismos angelicais e teológicos do mundo espiritual ou nada. Vamos orar. Jesus, quando falava sobre oração, aliás, ele não falava sobre oração, ele orava. Orava. E o pouco que ele falou sobre oração é tão simples. Coisas do tipo: não ore em público para que as pessoas vejam você, mas ore no anonimato. Em outras palavras, Jesus não quer tratar o momento da liturgia como um momento do encontro da igreja, como um momento de performance. Entendeu? Não fica orando de modo performático na igreja. Não fique chamando as pessoas para ficar orando em nome do Pai, de Abraão, de Jacó. Você quer orar de verdade? Você ora no anonimato, disse Jesus. Ora no seu quarto, seu Pai que vê você em secreto. Aliás, para Jesus a oração é tão simples que você não precisa nem falar, porque o Pai em secreto não ouve, Ele vê. Oração é coração contrito. Pode falar o que você quiser, se o seu coração não estiver na presença do Senhor, meu amigo. Sua oração serve só para impressionar a gente, criar essa cultura religiosa dos impressionáveis. Oração é coração quebrantado. Oração é o que a gente faz no quarto e ninguém vê. Deus não se impressiona com o nosso louvor cantado, porque Deus não ouve, Deus vê. É por isso que a gente pode cantar desafinado no banheiro. Aqui não dá. Aqui a gente não pode cantar desafinado. É bom que não cante mesmo. Também tem gente que vem para a igreja falando: não, eu vou fazer para o Senhor. Aí canta desafinado. Ué, se é para o Senhor, faz no seu banheiro. Não precisa ouvir esse negócio desafinado, não é mesmo?
Vamos parar com essa coisa. Agora, você quer me inspirar? Então canta bonito, que nem o Guilherme. Canta uma música que me inspire para eu orar. Que é muito importante quando os irmãos fazem isso. Entendeu? Eu quero pregar, não sabe, não lê a Bíblia, não conhece, não sabe falar em público. Prega para o espelho no banheiro lá, prega para o seu cachorro, para o seu filho. Mas por que tem que pregar se não sabe? A igreja não é um karaokê. Vocês já entenderam que a igreja não é karaokê? Isso é muito importante. O lugar do karaokê é performance. É onde a gente quer ser aplaudido e ser visto. A igreja não é lugar disso. Agora eu te pergunto, rapidamente me diga, quantas discussões já houve na igreja sobre a importância, quantas discussões e rachas familiares houve na igreja quando o ministro de louvor não chamou o seu filho para cantar no coral, aquele solo da Maria e do José, e só falou para você que você podia cantar no culto de quarta. Isso é um absurdo, porque afinal de contas, eu sou um levita, eu quero cantar o solo do Natal. Quantas pessoas já brigaram, quantas igrejas se dividiram por causa desse solo do Natal? Entendeu? Por que é isso? Por que a gente quer isso? Porque a gente quer palco, a gente quer luz, e isso cria um ambiente adoecido, infantilizado. Você quer falar? Deixa eu ver. Uma das minhas maiores dificuldades é tentar interpretar o Antigo Testamento com o máximo de equidade. Então, tem 3 padrões lá que me intrigam. Quando Moisés construiu a tenda no deserto, aquele, vamos dizer assim, vislumbre arquitetônico não veio da mente dele, foi falado para ele, faz tudo conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então parece que o que Moisés fez foi baseado em cima de um modelo. Aí, em outro momento, a mesma pessoa que diz isso para ele, manda estabelecer sumo sacerdote e estabelece até as cores da vestimenta e as pedras do peitoral lá, cada uma com seus significados. E para acabar de entortar de vez, aí estabelece-se um local de culto único. No caso do contexto lá, Jerusalém. Mas o autor de Hebreus diz que isso foi predisposto assim até um tempo de reforma. E que o Novo Testamento afirma que essa reforma chegou e aquilo deveria ser uma fase vencida. Aí eu fico pensando nessa pedagogia de Deus. Por que já não começou na segunda parte? Eu levantei essa questão para mim, irmão Alexandre, e confesso que até hoje eu não consegui uma resposta satisfatória. Aliás, faz tempo que eu não me debruço nessa questão. E ao ver o irmão aí fazer esse panorama histórico para a gente, da prática do povo de Deus, de uma maneira resumida, óbvio, o tempo não nos permite, isso me despertou de novo. E que eu queria saber se o irmão já meditou sobre a relação desses 2 momentos e se o irmão chegou a alguma conclusão. Porque de onde vem essa necessidade do ser humano de ter local de adoração, tempo de adoração e até uma ritualística de adoração? E se a pessoa já é criada no Antigo Testamento e não tem contato com outros modelos das nações ao redor, o que era uma briga danada no Antigo Testamento, então pareceu-me que seria a coisa mais natural, por exemplo, Pedro e os demais apóstolos, no primeiro momento, ainda querer manter, né, vamos dizer assim, uma política de boa vizinhança com a turminha antiga, né? E eu fiquei nesse impasse e vejo que nós retomamos a questão, ou nós aqui de uma maneira mais global, não fomos somente nós aqui, nós retomamos a questão, mas acho que falta nos explicar por que Deus não começou já num sacerdote invisível em vez de um sacerdote visível, num templo invisível em vez de um templo visível, num povo sacerdotal e assim por diante. Por que Deus já não começou aí e resolve
começar lá nos rudimentos. Não tem alguma sugestão para me dar? O apóstolo Paulo é muito interessante isso daí. Primeiro que essa era uma questão paulina. O Paulo combateu os outros apóstolos que ficaram tentando manter a política da boa vizinhança. Esse era um grande problema histórico ali, né? Os outros apóstolos tentaram se aproximar do judaísmo e o Paulo combatendo o tempo inteiro. Isso era uma questão muito deles lá. O Paulo trabalha com a ideia de que a lei, ou seja, todo o ritual do Antigo Testamento, Moisés e tudo, era como que o tutor de uma criança. E quando essa criança se emancipa, ela não precisa mais do tutor. Essa é a metáfora que ele usa. Então, para o Paulo, e eu também entendo nessa linha, todo o Antigo Testamento é pedagógico para apontar para a realidade que é Cristo. E quando Cristo vem e se revela, aquilo que é a placa, o sinal, a sinalização, ela deixa de ser necessária, ela se torna obsoleta. Porque todo o Antigo Testamento está apontando para Jesus Cristo. Então, por exemplo, o tabernáculo construído no deserto, ele é uma maquete da verdade espiritual. O Hebreus vai falar isso. E essa habitação de Deus é o próprio Cristo. Ele tabernaculou entre nós. O evangelista João vai falar no capítulo 1. O Paulo vai falar em Colossenses que todas essas coisas do Antigo Testamento, festas, dias, luas, sábados, comida e tudo mais, Colossenses 2, eram sombra, era uma projeção de uma realidade, que é Cristo. Então Cristo, a realidade, fazia uma sombra do Antigo Testamento. E os irmãos viam a sombra e falavam, é para onde nós estamos indo, a gente só quer encontrar essa realidade. E a realidade é Jesus. Então, historicamente, a humanidade foi vivendo um processo de emancipação até chegar em Jesus, que era, somos infantis na nossa elaboração política, social e religiosa, e estamos crescendo, e vamos olhar, quando chegar Jesus, nos será revelada a verdade toda. Os teólogos chamam isso de revelação progressiva, por exemplo, né? Então, é como se fosse o seguinte, quando a gente pega uma criança para alfabetizar, a gente vai ensinando as letras, ensinando junto A, o B, o A virou Bá, Bi, Bó, tá bom. Deu o caderno de caligrafia, começou a escrever. Agora chegou uma hora que ele aprendeu a ler e escrever, começou a ler o texto. Aliás, ele começou a ler, escrever e entender o que leu, porque isso é o alfabetismo, a alfabetização funcional. O mundo discute hoje o tal chamado analfabetismo funcional, que é as pessoas sabem juntar as letras, mas elas não sabem entender o que elas leem. Tem muito garoto aí que termina ensino médio que só sabe juntar a letra, mas não sabe entender. Vamos imaginar que uma criança passou por todo o processo pedagógico, juntou a letra, juntou uma frase, começou a escrever, ler e entendeu, ao ponto de poder escrever, por si só, suas próprias ideias. Ele se tornou um alfabetizado na sua língua. Pegar essa pessoa e falar para ela, não, toma um caderno de caligrafia, você tem que escrever a letra desse jeitinho aqui, é fazer com que ela viva o que ela não precisa mais viver. Entendeu? É essa a questão fundamental. Dizer, eu que encontrei Jesus na vida, dizer para mim que ele está num prédio, é me tratar como se eu tivesse 2 anos de idade e precisasse escrever a letra A de novo. Eu que encontrei o evangelho da salvação pela graça, dizer para mim que eu preciso fazer alguma coisa para acionar Deus a meu favor, é tentar me pedir para escrever a letra de novo na caligrafia. Entende? Então, para mim, tudo isso é um processo pedagógico. E em Jesus a gente encontra a verdade revelada, mostrada, que torna obsoleta todas as outras questões religiosas, inclusive, especialmente o Antigo Testamento. E, para mim, a minha crítica histórica é, o cristianismo pegou de novo o caderno da caligrafia e quis fazer a gente escrever de novo lá no caderninho, nós que já vimos Jesus e já sabemos ler e escrever, nós vimos Jesus, não precisa mais nada. Quem tem Jesus tem tudo, não precisa de mais nada. Só um parênteses, eu acho interessante digamos assim, os cantores da igreja se autodenominarem levitas. Os pastores, sacerdotes. Não precisaria do resgate dessa terminologia. Não, ela é errada, ela é nociva. A mesma coisa que eu falei sobre o pastor que quer virar apóstolo, sacerdote, é do ministro de música que se chama de levita. O levita era um sacerdote do Antigo Testamento. Se você é levita, então, por favor, mate pra gente um boi aqui antes de começar o louvor, porque senão eu não te respeito. Que era o que eles faziam. Se você não vai matar um touro aqui na mão, não conversa comigo que você não é levita. Ou então sai levitando aqui na minha frente, que eu presto atenção em você. Alguém levantou a mão aqui à esquerda, depois, primeiro aqui, irmão, você primeiro. Quem que traz o microfone fala bem alto, bem forte.
Em Gálatas 4:4, né, vai falar o seguinte, que Jesus veio, né, nascido de mulher, né, nascido no tempo e tal, e ele veio nos resgatar, né, da lei. Depois a gente vai observar Paulo falando a respeito também no capítulo 5 de Gálatas 5:16, vai falar o seguinte: a ninguém conhecemos mais segundo a carne, né? Se nós conhecemos até Jesus segundo a carne, já não o conhecemos desse modo. E lá em Romanos 7:4 vai falar o seguinte, que nós morremos através do corpo de Jesus, né? Para pertencermos a outro. Quem é esse outro? Jesus, que é na outra manifestação dele, Jesus ressuscitado. Aí vem Paulo agora falar em Gálatas que ele recebe a revelação, né, da graça. E essa revelação que ele recebe é única, pela qual ele vai desenvolver essa revelação com os gentios. E Pedro, Tiago e João estão incumbidos de desenvolver o trabalho da circuncisão. O irmão não acha que hoje, aí Jesus falou antes da sua morte, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A igreja está na situação em que está hoje, não é porque ela misturou esses detalhes. Por exemplo, Paulo está falando que Jesus, de certa forma, nos justificou pela fé. E até Martim Lutero vai aplicar isso depois, e Tiago vai dizer que nós somos justificados pelas obras. Depois vem, nós vamos ver Hebreus falando que o Satanás ele foi aniquilado, pela promessa que tínhamos lá no Gênesis 3:15. Aí vem Pedro dizendo o seguinte, que o diabo anda ao nosso derredor e as igrejas estão expulsando o demônio para todo lado. O João está falando que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí vem João dizendo, se confessar o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então acho que a igreja ela perdeu o sentido lá, em termos de verdade. Os líderes que entraram, eles não entraram realmente com essa verdade que é sobre a respeito de Jesus Cristo crucificado, porque Paulo vai falar assim, estive entre vós e nada me propus saber a não ser Jesus e este crucificado. Não foi esse o problema desses conflitos da igreja? Eu acho que esse é o problema teológico da igreja. É tentar entender o Antigo Testamento, história do cristianismo, o mundo contemporâneo, seja o que for, sem Jesus como centro de pensamento e interpretação. Se você tirar Jesus da Bíblia, a Bíblia é um livro estranhíssimo. Só é possível entender a Bíblia a partir de Jesus Cristo, do jeito que tem que ser entendido. O Evangelho é Jesus, a teologia é Jesus, é só Jesus. Isso faz com que, primeiro, a gente ensine o Evangelho sem toda essa religiosidade aqui que eu falei para vocês um pouquinho. Isso faz com que a gente, sobretudo, viva uma fé simples. No seguinte sentido, o irmão estava fazendo exercício aqui. O Paulo falou isso uma hora, depois falou aquilo. O João falou isso uma hora, o Tiago falou aquilo. Só fez um exercício agora de hermenêutica, de interpretação aqui. E esse exercício, ele tem duas ideias. Primeiro, a intenção da gente entender um pouco melhor conceitualmente a salvação e a fé. Foi o que o senhor falou. Você só vai entender isso a partir de Jesus. É em Jesus que a gente entende quando Paulo fala sobre obras e quando o Tiago fala sobre obras. Os dois seguiram Jesus. Conhecendo a história, a gente entende que o Paulo está puxando um pouco para cá e o Tiago um pouco para lá. É a tensão do pensamento. Isso é histórico, normal. Agora, esse pensamento, esse conceito, eles não são o fundamento da igreja. A gente tem uma dificuldade muito grande no nosso mundo de dizer, não sei, mas o que eu sei foi o que Jesus mandou fazer. Então, por exemplo, existe muita teologia que eu não sei. O pecado saiu, não saiu, Cristo tirou desse jeito, tirou daquilo, não sei. Na verdade, eu sou metido a saber, eu sou meio besta nisso, eu só gosto de pensar, então eu saio falando algumas coisas aí. Mas a rigor eu devia dizer, não sei. Então o que você sabe? Eu sei que Jesus Cristo falou para eu tratar os meus irmãos e as pessoas como eu gostaria de ser tratado, isso é evangelho. Eu sei que Jesus Cristo falou que eu devo orar ao Pai e que Ele ouve minha oração, isso é evangelho. Eu sei que Jesus falou para eu não pagar o mal com o mal, mas fazer o bem a quem me faz mal, isso é evangelho. Eu sei que Jesus Cristo falou para eu, se alguém me agredir, eu não revido, isso é evangelho, entendeu? Isso é evangelho. E é nisso que a igreja tem que se fundamentar. Nas outras discussões todas, a gente não sabe. Então, mais uma vez eu vou dizer isso para nós, para nosso contexto, para nós, a minha turma de pensador teológico aí. Toda vez que a gente vai para a internet para ficar discutindo se a missão integral é mais importante que a missão teísmo aberto,
que não sei que teólogo está baseado em Armínio, outro no Pinot, no outro no Pinochet, outro no Barth, outro não sei quem. Cada vez que a gente faz isso, como se isso fosse muito importante, a gente está dando uma de lobo no meio do rebanho. Porque importante mesmo é a igreja se reunir, olhar um para o outro, abrir o coração, orar a Deus e ser lembrado do seguinte: Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou para que você tivesse vida. É importante que você saiba como você vai enfrentar essa semana a sua família, as suas dificuldades, suas demandas, como você lida com o seu dinheiro, com o seu próximo, na sua casa. Isso é evangelho. Entendeu? Isso é evangelho. Você não cuida dos pobres fazendo teologia sobre o pobre. A igreja tem que cuidar do pobre, não tem que cuidar. Os pobres estão assim pelo pecado, não interessa. O pobre está com fome, quem tem fome tem pressa. Quem ama Jesus dá comida. E ponto final. Eu prefiro errar por ter enchido a barriga do pobre do que deixar ele com fome e discutir teologia atrás da mesa. A igreja precisa parar de se seduzir por discurso filosófico, discurso teológico. Tem que parar. Entendeu? A gente tem que voltar a olhar para Jesus. Jesus, de modo simples. O problema é que para o pensamento teológico, Jesus chega a ser simplório. Então, por exemplo, se a gente fosse falar sobre a teologia do Antigo Testamento a respeito de adoração, o tabernáculo, as entradas, os lugares, os panos, quanta coisa interessante. Eu me lembro quando criança na escola bíblica, uma professora nos ensinar cada um dos elementos simbólicos do templo, o que significa perdão, o que significa paz, o que significa reconciliação, cada um dos elementos. Que legal, que bacana. Aí Jesus Cristo vem. Primeiro João fala sobre Jesus o seguinte: ele é o nosso tabernáculo. Que coisa mais simples, chega a ser simplória. Ele é o nosso tabernáculo. Depois ele vem e fala: não é certo adorar nem em Jerusalém, nem no Monte de Gerizim. Se adora a Deus em... E por fim, quando os caras ficaram falando do templo, ele falou: pode derrubar isso aí que eu construo em 3 dias. Aliás, não vai ficar pedra sobre pedra aqui. 35 anos depois dessa profecia, Israel foi destruída, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído. Até hoje não tem templo de Salomão. Ainda bem que o Edir Macedo construiu, graças a Deus. Senão, o que ia acontecer com a gente? Entendeu? Aí Jesus Cristo vem com essas afirmações tão simplórias. Eu sou o tabernáculo. Não precisa adorar nem em Jerusalém, nem em um lugar, mas é na alma, em espírito e em verdade. E pode destruir esse templo aí, que eu vou reconstruir outro em 3 dias. Os caras falaram: como em 3 dias? Salomão durou 40 anos para construir. Demorou? Como 3 dias? Aí os discípulos, o próprio João fala que a gente não tinha entendido ainda que ele estava falando sobre o seu corpo, que depois de 3 dias ele ia ressuscitar e a igreja seria iniciada. Entendeu? Jesus chega a ser simplório. Que é algo mais simplório, que devia normatizar todas as nossas relações, para as quais não precisaria mais nenhuma teologia. Que meu filho esses dias falou, perguntei para ele: qual versículo você mais gosta na Bíblia? E o bichinho falou: aquele lá de Jesus em Mateus, ele não lembra a citação também, se eu não lembro, ele vai lembrar. Ele falou assim: faça às outras pessoas o que você gostaria que fosse feito a você, ou por você. E Jesus fala: nisso se resume o quê? Tudo que eu ensino? Não. Nisso se resume toda a lei, os salmos e os profetas. Sabe o que Jesus está falando? Pessoal, sabe esse Antigo Testamento aí que é bacana de ler, estudar e conhecer? Sabe qual é o resumo disso aqui tudo? É uma frase. Simplicidade maior no mundo. Ele falou, é como se ele dissesse: tudo que está escrito na história, tudo que Deus revelou para o povo de Israel, tudo que ele queria era que os seres humanos tratassem uns aos outros com a mesma dignidade que gostariam de ser tratados. Aí eu falo: trate os seus filhos como você gostaria que uma criança fosse tratada. Trate sua esposa como você gostaria de ser tratado como cônjuge. Trate os seus funcionários como você gostaria de ser tratado se fosse um deles. Trate os seus patrões como você gostaria de ser tratado se fosse um patrão. Acabou. Não precisa fazer congresso sobre as 25 leis da relação do funcionário com o seu patrão. Não tem nada. O que tem é uma só. Tratem as outras pessoas
como você gostaria de ser tratado, e numa versão mais teologicamente rebuscada, que Jesus Cristo respondendo aos teólogos judeus, eles perguntaram qual é o mais importante mandamento, que foi o que ele fez, falou? Ame a Deus com tudo que você tem e é, e a mesma coisa. Quer amar a Deus é amar o próximo, quer o amor ao próximo é o amor a Deus. Isso vai influenciar a teologia do Tiago, que é tão simples, que chega a ser simplista. E ele vai falar que a gente tem que tratar os outros com essa mesma justiça. Isso leva o João no Novo Testamento a falar que ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não ama o próximo a quem vê. Não. Isso faz o João, no final da sua vida, já com a sua sabedoria, escrever as suas cartas de modo tão simples, dizendo o seguinte: só uma coisa, meus amados, meus queridos, ele fala com uma linguagem toda afetuosa, amem-se uns aos outros, porque é isso que Deus quer que a gente faça. Amem-se uns aos outros, amem-se uns aos outros, amem-se uns aos outros. É isso que Deus quer que a gente faça, entendeu? E eu tenho para mim uma coisa, que a gente complica os pensamentos e os conceitos para ter desculpa de não praticar. Entendeu? É a teologia da fuga. Se alguém chega para mim e diz: orar é falar com Deus em qualquer momento, em qualquer lugar, basta com que você esteja o coração ligado a Ele. Você vai ter que orar. Não vai ter saída. Essa semana você vai ter que orar em qualquer lugar. Agora, se eu disser: você tem que orar aqui, de joelhos, com o véu virado para Meca, ou para o templo de Macedo, de mãos dadas, debaixo de um louvor ungido, você só vai poder orar no domingo, entendeu? Aí você vai ter desculpa para não orar no metrô, você vai ter desculpa para não orar na sua casa, na mesa de jantar almoço, você vai ter desculpa para não orar à noite, você vai ter um monte de desculpa. Por quê? Porque dificultaram a nossa vida. A oração ficou tão complicada. Aí vem Jesus falando: não, orar é tão simples que é melhor você ir para o seu quarto, que ninguém vê, inclusive fica lá quieto, com o coração quebrantado, você não precisa nem falar. Deus ouve, Deus vê, não ouve. Você pode orar em qualquer lugar, deve orar em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer momento, basta abrir seu coração. Agora, se eu ficar fazendo uma série de sermões, 20 sermões sobre oração, para que isso? Por que a gente faz essas coisas? É para não fazer. Quando a gente sai discutindo os problemas sociais à luz da teologia, nós temos que ensinar a pescar ou dar o peixe. Faz os dois, pelo amor de Deus. Pobre tem fome, tem frio e tem sede. Se não tem fome, não tem frio, não tem sede, não é pobre. Tira da sua reta e vai viver. Aliás, essa é a única regra para a gente viver a vida e ajudar as pessoas. Está com fome, frio e não tem onde dormir? É isso que tem que fazer. Aí a gente cria congresso, discute a sociologia a partir da teologia de São Tomás de Aquino, com a influência do pensamento de Lutero, na discussão do Paulo com o Tiago. Chega a lugar nenhum. Porque Jesus só falou o seguinte: todas as vezes que você encontrar alguém com fome e de comer, a quem você fez? A mim. Só isso que ele tem que fazer. Não precisa elaborar teologicamente. Isso é um lobo. Toda elaboração teológica complicada é um lobo que desvirtua as pessoas de Deus. Se eu chegar para você e disser: você está na presença de Deus aonde você estiver, na sua casa, cantando ou não cantando, em silêncio ou falando, a Bíblia está na sua mão, vai ler, que Deus te abençoe, eu corro um grande risco de esvaziar a estrutura religiosa que eu criei para você me financiar. Esse que é o problema também. Muito pastor que não quer fazer isso porque corre o risco dos irmãos não virem à igreja. Até o dia que os irmãos entendem que a igreja é um lugar da comunhão, é um lugar da conversa, é um lugar da vida aberta, aí eles vêm. Mas a igreja não é um lugar de que você só ora aqui, você só ora se eu mandar você orar, você só canta quando eu mando você cantar. Quer coisa mais legal é você poder levar o CD do Gui para casa aí, não precisar do Gui para adorar a Deus, vem aqui. Aí você fala: eu só posso cantar quando o Guilherme faz o louvor. Não, leva o CD, pronto, tá bom? Uma merchan aqui, uma jabá. Pronto, você pode ir louvar a Deus no salão da sua casa, no carro, no iPad. Hoje em dia, meu Deus do céu, você não precisa nem comprar, você baixa pirata na internet essa semana. O CD dele. Não pode, vai pro inferno, mas dá pra fazer. Vai pro inferno, mas dá pra fazer, tá lá. Hoje a gente tem tanta liberdade para encontrar Deus, e a minha crítica às vezes é que a gente está encontrando pouco, porque a gente está bastante ocupado com o que é periférico. Para terminar, o Paulo falou para o Tito o seguinte: um jovem pastor.
Tito, meu menino, não se perca com discussões e controvérsias teológicas que ficam falando de genealogias e etc, etc. Ensina as pessoas a sã doutrina. Está lá, Tito, capítulos 1 e 2. Ensina as pessoas a sã doutrina. Não fique preocupado com teologias. Ensina a sã doutrina. Há anos atrás, quando a gente ouvia falar de sã doutrina, a gente falava sobre cumprimento da saia, bater palma, não bater palma, nada disso. Vai lá em Tito e continua lendo o texto. Só faz um exercício de interpretação textual, por favor. Ensine a sã doutrina, vírgula, continua o texto. Que os homens mais velhos ensinem os mais novos como se portarem em sociedade, como serem bons esposos. Que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas como elas devem se portar em sociedade, como devem cuidar de suas casas, como devem cuidar de sua família. Está escrito lá em Tito, não sei o que estou inventando, não. Ensina como as pessoas devem trabalhar, como devem viver. Isso é a sã doutrina. Por que é essa sã doutrina? Porque o resto não tem mais discussão. A gente orar não precisa discutir sobre oração, a gente ora, a gente entrega o coração ao Senhor, a gente tenta fazer o que Jesus mandou fazer na vida, que é pregar o Evangelho e ajudar as pessoas que estão precisando. E o que a gente precisa saber mesmo? É como viver, porque eu preciso saber como é que eu cuido da minha família, como é que eu cuido das pessoas. A sã doutrina, aliás, o Tito naquele dia fala: você mesmo trate as irmãs da igreja como se fossem suas irmãs, não com lascívia, não com um olhar de cobiça, não trate as mulheres como se fossem um pedaço de carne. E ensine os homens a tratar todas as mulheres como se fossem suas irmãs. Está escrito lá em Tito, isso é sã doutrina. Agora, eu me isento de orar de modo simples, de tratar minha família com respeito e de cuidar da minha prática de vida, porque eu estou muito ocupado para discutir os panos do tabernáculo e a influência no louvor absoluto de libertação do domingo à noite, está entendendo? Eu tenho que ficar discutindo sobre os rituais da igreja, sobre as esferas de poder da igreja. Você acha que eu vou ter tempo para cuidar da minha família? Não vou. Então eu fujo do que eu preciso viver para me esconder atrás de uma religiosidade barata, absurda, mentirosa, que nada mais é do que um lobo. A gente nem devia discutir essas coisas nunca. A gente tem que seguir o Evangelho de Jesus do modo mais simples. Por favor. Desculpa. Foi o primeiro Matias de produção. Bom, vai lá. Então, pastor, para ter essa liberdade, esse senso crítico, né, de a gente poder estar liberto ao ponto de fazer isso aqui no meio do tempo, que tempos atrás seria profanar o divino, né? Uhum. Isso é um processo. E acredito que aconteceu também na sua vida, como a gente já ouviu você falar outras vezes, e na minha vida também. Aí a pergunta, isso é fruto de um novo nascimento ou de uma pedagogia sadia, de uma liderança sadia, de uma doutrina sadia? Porque a gente fica esperando que pessoas mais vividas do que a gente, por exemplo, a gente subentende-se que a pessoa que tem uma convivência maior já tenha também um senso de critério mais apurado, a ponto da gente fazer isso aqui e não causar escândalo. Mas a gente é ao contrário, a gente vê que pessoas se escandalizam até mesmo pelo que você fala, pelo que você faz, né? E como que a gente espera e como é que a gente vai para o embate dessa situação? A gente ora para que Deus promova um novo nascimento, se é que essa é a via, ou a gente vai ser pedagógico com ela? Isso que eu prego hoje, que eu ensino, a maneira como eu penso hoje, é fruto de um olhar para Jesus Cristo. Jesus Cristo simplesmente é a minha algema existencial. Eu penso através de Jesus, eu vejo o mundo através de Jesus, eu só leio a Bíblia através de Jesus, para mim só importa Jesus, e ponto final. Então eu não tenho outra maneira de ver o mundo senão através de Jesus. E eu fui abençoado por algumas pessoas que me ajudaram a olhar para Jesus, me falaram isso que eu estou falando para vocês aqui. Pouquíssimos, mas alguns que me falaram. É Jesus, leia através de Jesus, pense através de Jesus, e eu fico olhando para trás hoje e vejo que o que de mais importante eu recebi desses homens, 2, 3, não foi nem o pensamento deles, foi a afirmação que eles faziam o tempo inteiro enquanto pensavam.
Olhe para Jesus, pense sobre Jesus, olhe para Jesus, leia Jesus, o Evangelho. De tal maneira que o que foi ficando para mim foi o exercício de pensar a partir de Jesus e de ensinar a partir de Jesus. Então eu não tenho linha teológica. Se alguém me pergunta qual é a linha teológica que você segue, nenhuma. Por quê? Porque não existe linha teológica, eu só olho para Jesus, só isso que eu faço. Não tenho escola teológica que eu me baseio, não tem nada, eu só me baseio em Jesus. Isso incomoda demais as estruturas, porque as pessoas estão muito acostumadas a seguir linhas. E quem vai até Jesus acaba tendo condições de avaliar todas as linhas e reter o que é bom de cada um mais. Só que é interessante, porque combina com Jesus. Só que é interessante, por quê? Porque combina com Jesus. Então, a primeira coisa é quem quiser entender o Evangelho de modo mais profundo e quem fica curioso com as coisas que eu tenho falado aqui, vá ler Jesus. Conheça Jesus, leia os Evangelhos, prenda-se a Jesus, leia a Bíblia a partir de Jesus. Esse é o único caminho para a gente pensar de modo sadio, criar uma pedagogia de modo sadio, como você está falando, entendeu? Nós precisamos disso, precisamos voltar a olhar para Jesus. E a igreja, ela precisa de pessoas que ensinem o Evangelho de Jesus. A igreja, ela é baseada no ensino da sua palavra. Nós precisamos disso. Jesus falou para a sua igreja duas coisas: vivam e falem. Entendeu? Vivam e falem. Quando vocês viverem, as pessoas vão perguntar quem vocês são. E quando elas perguntarem quem vocês são, vocês falam que vocês são o que são por minha causa. Então não tem jeito de a gente viver a experiência da igreja sem o ensino. Não tem jeito. É impossível viver a experiência da igreja sem o ensino do Evangelho. Nós precisamos nos lembrar. Precisamos nos lembrar. Não é à toa que Jesus chamou a ceia de memorial. Trazer a memória. Lembrar. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso faz com que seja para sempre necessária a presença dos mestres da palavra, daqueles que nos ensinam. Não daqueles que exercem poder tirano, mas daqueles que nos ensinam o Evangelho. Eu não tenho nada para dizer a não ser isso, entendeu? Não é uma escola teológica, não são os livros que eu li somente em si mesmos. Tem livro muito bacana escrito a partir das reflexões sobre Jesus. Mas se a gente não aprende a pensar a respeito de Jesus, a gente começa a pensar a respeito de uma teologia. Então é isso, às vezes você vê hoje, o mundo sempre está dividido. Os irmãos da teologia da missão integral e os irmãos da teologia do calvinismo clássico novamente no Brasil. Eles estão discutindo. Para mim é tudo tolice, infantilidade, bobagem. Os expoentes dessas teologias estão perdendo tempo. Por quê? Porque simplesmente isso não importa. O que importa é Jesus. Muitas vezes a teologia da missão integral está errada, quando ela não está apontando só para Jesus. Simples. Não pode haver compromisso com nada. Quando a gente põe compromisso com teologia, a gente perde a Jesus de vista. Em algum momento vai perder Jesus de vista. Em algum momento a gente vai amar mais a teologia do que o próprio Jesus. Então eu penso que é isso, tem que ensinar, tem que viver aos poucos. Nós nunca vamos conseguir viver o Evangelho plenamente, nem a igreja plenamente. A igreja sempre vai ter coisas para acertar até Jesus voltar. É um exercício. Hoje os irmãos colocaram mesa aqui no templo, fizemos um café da manhã. Não é bom isso aqui? Ótimo. Quanto tempo durou para fazer isso? Eu ouvi falar que tinha gente que há 20 anos atrás falou nessa igreja que um dia sonhava ver isso acontecer. A gente é lerdo mesmo, demora as coisas. Demora, filho. Fazer o quê? Vamos viver. Daqui a 20 anos, o que será que teremos vivido? Agora, gente, é tão infantil na nossa abordagem de vida que de repente, daqui a pouco, vocês correm o risco de todo domingo fazer essa mesa aqui e isso virar um ritual. Aí um dia os irmãos falarem, vamos deixar de ter café, vamos sentar todo mundo reunido? Não pode. Não pode, porque essa mesa é sagrada. Porque o mamão, quem não trouxe mamão? Não quebraram o mamão ungido do Senhor. Entendeu? Daqui a pouco a gente corre o risco de sacramentalizar isso aqui também, gente. De falar que a igreja tem que se reunir mesa, não pode mais ter cadeira, tem que ter café. Ixi, a gente é tão infantil que a gente consegue fazer isso. Então a melhor dica para os irmãos: fizeram café hoje, semana que vem faz, na outra vez que fizer, faz só almoço, na outra não traz feijão, na outra não traz tapioca, para ninguém se apegar a nada, para não virar uva sagrada, entendeu? Se um irmão chegar aqui falando,
Tem que ter café. Na outra semana não traz café. Não traz. Não traz. Se alguém começar a levantar dizendo tem que ter o pão ungido da tapioca santa que vem não sei de onde, não faz tapioca. Serve só ovo. Para a gente não correr o risco de ficar criando rituais, altares. Vamos lembrar, isso aqui é um momento de comunhão. O mais importante dessa manhã foi que você, depois de não sei quantos anos de cristão, pode sentar-se à frente das pessoas e conversar com elas um pouco mais do que você conversa somente cumprimentando o pastor na porta. Tem coisa mais ridícula do que o pastor ficando na porta cumprimentando todo mundo, batendo na costa para ir rápido. Aí o irmão fica todo feliz lá, o pastor me cumprimentou, ele nem sabe seu nome, meu querido. Não dá para saber. Não, pastor bom é aquele que pergunta, o seu cunhado já saiu do hospital, não sei o quê. Ele decorou, a secretária dele anotou para ele. Ou ele tem uma memória de elefante, você acha que isso é importante. Importante mesmo é a gente sentar à mesa, conversar um pouquinho, conhecer gente que a gente não conhece, saber a história. Importante mesmo é você saber se o seu pastor está bem na casa dele. Não é só ele saber se o seu filho, se o irmão do cunhado, do primo do seu vizinho curou a unha encravada que você pediu para ele orar semana passada. Aí que pastor é bom é esse? Ele lembrou da unha encravada do vizinho do cunhado do meu irmão, que eu pedi oração. Vamos crescer. Vamos crescer. Chegou para o seu pastor depois de um domingo que você foi tremendamente abençoado, olhou nos olhos dele e disse, como que você está? Está tudo bem? Por que isso que você pregou tratou tanto a minha alma? Eu queria saber como está. Está tudo bem com seu filho? Está bem? Você já parou para pensar em um dia convidar aquele pobre cidadão para almoçar, para você perguntar como ele está? Não, o pastor bom é aquele que visita a sua casa, toma café de 15 minutos na sua casa, uma vez por ano, porque ele tem que visitar todo mundo. Vamos crescer, por favor. Chega de infantilidade litúrgica, senão a gente nunca cresce. Olhar para a vida como ela é. A igreja está sem pastor, alguém fica doente, os irmãos líderes, que são pastores e pastoras nessa igreja, vão te visitar. Aí você fala, não, só vai ser boa essa igreja quando tiver um pastor aqui. Tem um monte de gente pastoreando aqui. Uma das coisas mais importantes que eu ouvi no seminário, quando eu era menino, e um outro amigo meu, seminarista, também menino, chegou para um professor, um senhor sábio do seminário, e perguntou para ele assim, pastor, eu vou assumir uma igreja, semana que vem lá, eu queria saber o que o senhor acha, qual a coisa mais importante que eu tenho que fazer na igreja agora? Aí aquele senhor virou para esse menino e falou, descubra quem são os pastores da igreja. Aí o menino olhou, não, pastor, o senhor não está entendendo, eu que sou o pastor da igreja, eu vou para lá porque eles me consagraram para ser pastor. Ele falou, não, meu filho, você está chegando agora, essa igreja está sendo pastoreada antes de você chegar. Quem pastoreia é o Espírito Santo. Portanto, tem irmãos e irmãs ali que estão pastoreando o rebanho. Descubra quem eles são, porque eles é quem você tem que estar por perto. Tá bom para você? Mas a igreja não faz isso. Aí quando vem o pastor para cá, você fica doente, o pastor não foi te visitar, porque ele não pôde, porque ele nem quis, mas tudo bem, vamos só falar bonitinho, porque ele não pôde. E você foi visitado por 300 pessoas da igreja, o que você fala? Essa igreja não ama. O pastor não veio me visitar. Estou errado ou estou certo? É que eu estou louco? Que infantilidade. Pastor não é promotor de evento. Pastor não tem que ir em todos os aniversários da igreja. Seu filho fez 15 anos, o pastor não pôde ir. Ele é um ser humano, pelo amor de Deus. Deixa ele assistir o jogo do Corinthians. A igreja inteira foi, o pastor não foi para fazer oração. Essa igreja não ama. Essa igreja não tem amor. Essa igreja não sei o quê. Dá para entender o nível de infantilidade que a gente tem, né? Então a gente precisa falar incansavelmente o Evangelho, ensinar. E vai conviver para sempre com gente que vai achar que a função do pastor só é essa e que ele é esse homem infalível que tem que ficar na porta da igreja cumprimentando todo mundo. A igreja sempre vai ter esse tipo de gente, basta ela saber quem ela quer agradar. Esse tipo de gente melindrosa que não quer crescer, ou ela quer pregar o Evangelho e abençoar as pessoas. Eu sempre escolhi minha linha. Eu, por exemplo, nunca dei bola para gente melindrosa. Na minha igreja, nas igrejas que eu pastoreei, a igreja que eu plantei em Sorocaba, o camarada que chegasse na porta e dissesse, você não me visitou, você não me deu a mão, eu dava de ombros e ia embora, porque eu estou aqui para cuidar da alma e não das meninas. Quando você tirar a chupeta e a fralda, vem conversar comigo. Quando você está no berçário, você tem problema, procura alguém aí que gosta de ficar te passando o talquinho.
Eu quero saber que você quer falar comigo sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre pecado, sobre sexualidade, sobre dinheiro. Você está mal, o que você precisa? Eu de madrugada nunca tive horário, eu sempre estive disponível para as pessoas para fazer o que fosse preciso fazer. Mas eu nunca movi um lado do meu rosto para rir para gente melindrosa. Não dou nem bola, entendeu? E eu me assumo diante de Deus, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o evangelho que eu estou pregando, eu sei como eu estou cuidando das pessoas. Agora, gente melindrosa, eu fiquei triste porque a igreja mudou o horário de culto e não me avisou, não vou mais na igreja. O problema é seu, você não vai, isso é problema seu, procura outra igreja para você. Eu não dou bola para gente melindrosa, entendeu? A igreja não canta mais o hino que eu gosto, só canta aqueles hinos, não vou mais na igreja. O problema é seu, nunca me peça, o corpo diaconal de uma igreja, nunca me peça para fazer visita formal para crente que deixou de ir na igreja porque mudou o hino. Eu não vou perder tempo. Eu tenho muito mais o que fazer. Entendeu? Pode ficar bravo, pode ir para outra igreja. Não vou. E aconselho os irmãos a procederem da mesma maneira. Mas e o irmãozinho vai deixar de ir na igreja porque o ventilador trocaram a hélice preta pela hélice amarela sem consultá-lo na assembleia. Nós vamos fazer... vamos crescer, gente. Vamos crescer. Choque de realismo. Jesus não mandou a gente ir atrás das ovelhas desse jeito. Jesus falou para a gente estar disponível a pregar o evangelho e a curar todos os feridos e doentes pelo caminho sempre. Absurdo não é a igreja perder gente que está triste por causa do banco. Absurdo é a igreja passar a vida inteira com gente entrando, sofrendo dores e não ter com quem conversar. Isso é absurdo. Isso me incomoda. Me incomoda, por exemplo, se eu ficar trabalhando com uma liderança de uma igreja, sendo pastor ou líder de uma igreja, há anos e anos a fio, e eu não ficar sabendo que você estava comigo andando esses anos todos e que você estava com um problema seríssimo no seu casamento, mas não teve liberdade para falar para mim isso. Isso me incomoda. Agora, banco, carro, estacionamento, nada disso me interessa. Mas a gente ficar tanto tempo junto e eu não fiquei sabendo que o seu filho estava com depressão, poxa, onde é que eu estava? A gente está se reunindo semanalmente aqui, conversando, e eu não estou sabendo disso. Porque é isso que é importante. Isso é importante. A gente perdeu tanto tempo discutindo sobre o horário do culto que eu não fiquei sabendo que você estava com um problema na sua casa. Me perdoa. Me perdoa, porque a gente fez o café da manhã e ficou tão gostoso que a gente passou 3 horas discutindo se um melão é mais importante que uma mamão. E eu não fiquei sabendo que você tinha um problema para tratar na sua família. E isso sim. Isso me machuca e mostra que eu estou no caminho errado. Cada vez que isso acontecia no meu ministério, eu parava tudo e falava, meu Deus, eu estou perdendo tempo, falando que não importa, porque eu não consegui identificar um irmão e os meus irmãos não conseguiram me identificar quando eu precisava. Entendeu? Quer crescer ou não? Vamos crescer? Se a gente vai crescer, então coloque uma placa aqui. Isso não é berçário, isso aqui é hospital. Hospital. Hospital é lugar de doente. Você está doente, então você chegou no lugar certo. Você sabe ajudar os outros sempre doente, mas já sabe ajudar um pouquinho? Sabe fazer um curativo? Sabe já um remedinho que machucou e resolveu sua vida um dia? Então vamos lá, gente. Nós precisamos, todo mundo ali. Porque isso aqui é hospital. Isso aqui não é teatro. Isso aqui não é palco. Isso aqui não é berçário. Isso aqui não é cadeia. Isso aqui não é fórum. Isso aqui é um hospital. Isso aqui é um lugar de gente doente que precisa ser tratado. Que precisa de cura, um ajudando o outro, e é por isso que nós estamos aqui. Agora vocês vão me falar o horário para não passar muito. Fazer mais uma pergunta, encerrar, pode ser? Não? Pode ser. A gente volta à tarde, que horas? Só para o pessoal guardar? 16 horas à tarde nós vamos voltar para essa nossa conversa. Bom dia, eu não sou daqui da igreja. Sou da igreja de Cristo, né? Não sou dessa igreja local. E sou pastor de uma outra igreja próxima, amigo das pessoas. Desculpa aí se eu falei alguma coisa errada. Que isso? Não. Não, justamente essa é a minha preocupação, né? A Igreja Batista tem a sua identidade, nós sabemos muito bem disso, e muitas coisas que você falou, eu concordo plenamente com isso. A gente precisa acabar com essa ritualização, né? Com
essa religiosidade, eu chamo isso de religiosidade, né? Na realidade, a igreja tem que ser muito mais aberta, muito mais espontânea, muito mais cristã, né, do que batista. Agora, eu me preocupo, de certa forma, com algumas colocações que são feitas por causa de alguns movimentos que a gente tem por aí. Por exemplo, temos um movimento que é um movimento sem igreja. São pessoas que não têm nenhum compromisso com a instituição. Eu ainda entendo que a instituição é importante, ainda entendo que nós precisamos da instituição, não para a gente sobreviver à fé cristã, mas para a edificação da nossa fé cristã, como um referencial. Então, por exemplo, a Igreja Batista, ela tem os seus costumes, tem os seus dogmas, vamos colocar assim. E eu não jogaria fora todos os dogmas de uma igreja, como, por exemplo, a Igreja Batista. Então, é diferente de uma Assembleia de Deus, é diferente de uma Igreja Deus Amor, é diferente de uma igreja presbiteriana. Até que ponto, a minha pergunta seria essa, né? Até que ponto, digamos assim, uma pessoa que está aqui hoje pode interpretar o seu discurso como sendo um discurso liberal, dela não ter nenhum compromisso com a instituição. A partir de hoje, ela vê o dia que ela quer, ela contribui se quiser, ela ora se quiser, louva se quiser, porque, digamos, está vivendo o cristianismo na casa dela. Então, não deve viver o cristianismo aqui também, digamos. Como é que é isso? Eu só queria entender melhor essa minha preocupação. Sua preocupação é bem legítima, e o que eu digo as pessoas podem interpretar o que eu estou falando desse jeito? Podem. As pessoas interpretam o que a gente ensina o tempo inteiro do jeito que elas querem. Se elas olharem para Jesus, elas correm menos riscos de interpretarem o que eu estou dizendo de outro jeito. Porque se Jesus não tivesse falado sobre a igreja, eu também tinha acabado com a igreja. Para mim não tinha importância, mas ele falou. É que ele chamou a igreja dele de um jeito diferente do que o cristianismo está fazendo. Então, estar aqui com os irmãos, isso aqui é igreja. Jesus não acabou com a igreja, não, ele fundou a igreja, ele morreu por sua igreja, ele ama a sua igreja, e ele diz que a sua igreja nós, as pessoas, somos a habitação do seu Espírito. Então, a igreja somos nós. Tudo o que a gente pode fazer de reflexão é reflexão cultural e teológica. E culturalmente e teologicamente, o cristianismo se perdeu da igreja. Agora, existem pessoas que ouvem isso e apegam a essa mensagem, o que eu estou falando, para apoiarem sua ideia de que elas não precisam de igreja, vão viver sozinhas, existe. E esse é um risco que se corre, sempre se correu. E o que vai acontecer com essas pessoas? Está errado o que as pessoas estão pensando? Tá. Porque Jesus Cristo não ensinou isso. Jesus Cristo ensinou a experiência da comunhão da igreja. A igreja é uma comunhão de pessoas, entendeu? Então, qual é o risco como não correr esse risco? Só tem um jeito, olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Agora, se a liberdade com que eu apresento o Evangelho, ela pode causar esse tipo de coisa, eu diria que mesmo podendo causar esse tipo de coisa para quem não lê Jesus, eu só encontro o caminho da liberdade ensinado no Evangelho e nenhum outro. Eu nunca encontrei nem em Jesus, nem os apóstolos, às vezes uma escorregada aqui, outra lá, mas em Jesus principalmente, eu nunca vi ele falando, vamos fazer um negócio, vamos instituir um jeito de orar, porque senão ninguém vai orar. Vamos fazer um dia de domingo, porque senão o pessoal não vai se reunir. Ele nunca fez isso. Jesus nunca teve preocupação agremiativa, do tipo, precisamos estar com as pessoas aqui perto. Ele sempre teve uma ocupação da mensagem do Evangelho. Você vê o tempo inteiro Jesus fazendo algo que nós, líderes cristãos modernos, nunca faríamos. Por exemplo, Jesus de vez em quando fala para as pessoas, não diga que o milagre que eu fiz na sua vida, não conte para ninguém. Imagina, se você faz um milagre, você vai pôr na TV. Eu vou pro Facebook, meu amigo, eu tiro o selfie do cara que levantou. Olha Jesus pedindo para não postar no Facebook, entendeu? Ele vive falando, não conta para ninguém. Teve um dia em que os caras ele multiplicou pães e peixes no deserto, a multidão se alimentou. No dia seguinte, a multidão foi atrás dele, ele levantou e falou, eu não vou fazer pão para ninguém aqui. Estava em João 6. E os caras olharam para Jesus e ele falou, vocês estão vindo aqui só para comer pão. Vocês não entenderam que eu sou o pão que mata a fome de vocês. Vocês acham que agora eu sou padeiro. Vocês acham que isso aqui é uma padaria, a igreja virou um centro de operação de milagres. Vocês estão aqui só para curador de cabeça. Vocês não entenderam que eu sou a vida. Quando Jesus falou isso, a multidão ficou triste, brava, começou a sair fora. Os discípulos começaram a ir embora. No final do capítulo 6 de João, o Pedro virou para Jesus e falou, Jesus, isso que o senhor está falando é muito duro.
Está todo mundo indo embora. Jesus virou para o Pedro e falou assim: quer ir embora também? Pode ir também. Aí o Pedro virou para Jesus e falou: para onde é que eu vou se eu só encontro no Senhor as palavras de vida eterna? Entendeu? Então Jesus não se preocupava em controlar, ele entregava a verdade, porque a verdade liberta e atrai. É sempre assim. Mas uma pessoa, por exemplo, que está aqui, ele pode, porque Jesus não diz para você ir para a igreja batista, assembleia, metodista ou qualquer outra denominação. Fundamentalmente. Então a pessoa que está aqui, ela pode, porque igreja somos nós, e onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio dele. Então eu posso dizer que a partir de hoje eu não vou mais para um local chamado Igreja Batista, porque eu vou me reunir em casa com a minha família, porque Jesus está ali. Amém, tá? É a igreja. Jesus chamou isso de igreja. A gente vai ter um problema profissional. Eu e você vamos ter que arrumar outro emprego. Aí nós vamos ter um problema. Aí nós não vamos exercer alguns poderes e tal coisa. Mas assim, isso que você descreveu é a igreja, amém. É isso mesmo. A igreja é 2 ou 3 reunidos em qualquer lugar com Jesus. É a igreja. Jesus falou que é. Posso entrar nesse bate? Então vamos jogar a placa fora? Não. Se ela não atrapalha, não. Essa é uma preocupação. A gente tem uma placa lá e essa placa tem uma identidade das pessoas. Eu não vejo problema, não vejo problema em identidade. Só vejo problema quando a identidade se torna mais importante que o evangelho. Sim. Aí eu sou disposto a jogar fora. Sabe por que eu sou batista? Porque os batistas me aguentam. Porque se o dia que eles não me suportarem mais, eu não sou mais. Não sou eu que sou batista, são eles que me são. Eu na verdade eu tenho origem assembleiana, me desviei, virei batista na adolescência, entendeu? Então eu sou esse homem livre. Eu sou batista enquanto eles deixam. O dia que eles não deixarem mais, o dia que eles falarem, muda o que você prega, eu digo, desculpa, mas eu tirei meu nome de batista agora, já não tenho, porque eu não tenho sobrenome batista. Só fazer um parênteses. Eu quero pegar. Só um instantinho só. Pastor, o irmão não falou diretamente, mas tangenciou várias vezes. Eu sei que a agenda do irmão, dos compromissos aqui na igreja, já está estabelecida. Mas sinto que falta tratarmos um pouco do aspecto funcional dos dons, mas esquecendo aquela problemática de língua, daquelas coisas todas. Porque eu creio que falta um tratamento de por que Jesus instituiu certos dons na igreja. E, digamos assim, ele foi o primeiro a repartir o poder, tá certo? E seria legal para complementar essa prática histórica. Seria. Tá? É só uma sugestão. E isso explica por que a igreja é tão simples, que ela pode ser um grupo de 2 ou 3 e pode ser um grupo de 2.000 ou 3.000. Não é pecado ser grande, se ela mantém o espírito dos 2 ou 3. Quando você está reunindo 2 ou 3, não precisa ninguém mandar em ninguém. Quando você está reunindo 2 ou 3, o que se tem é só a fé. Não se tem nada a mais. Então, se uma igreja de 3.000 mantém o mesmo espírito de 2 ou 3, ou seja, a gente não está aqui pela vaidade do poder, a gente não está aqui pela importância do nosso nome, a gente não está aqui por nenhum outro objetivo senão para celebrar a fé, 3.000 pessoas podem se reunir num ginásio ao redor de mesas de 3 ou 4. Por exemplo, você pode pôr 5.000 pessoas aqui nesse bairro, pela rua toda aí, colocando mesinhas de 2 ou 3 falando, bom dia, como vai? Tudo bem, senhora? Qual é o seu nome? Tudo bem. O espírito de 2 ou 3 se manteve numa estrutura de 3.000. É isso. Você pode ter 2 ou 3 com uma estrutura de 3. Você pode ter 2 ou 3 onde tem presidente, vice-presidente e secretário. Os caras abrem uma igreja com 3 pessoas e o marido fala, mulher, você é a vice-presidente da igreja. Meu filho, você é o secretário. Entendeu? Cachorro, você vai ser, não sei. Para não ofender ninguém. Não pode. Tem tesoureiros muito bons, não é só Judas, né? Entendeu? Então você pode fazer isso aí. Pode criar 2 ou 3 na sua casa com uma estrutura denominacional. A minha experiência, só para encerrar, a minha experiência me diz que o movimento sem igreja nada mais é do que a maior instituição que existe na nossa geração. É um monte de gente que está se levantando uma bandeira de não pode ser igreja. Eles estão sendo mais religiosos do que aqueles que estão na igreja. Entendeu? O cara que começa a dizer não pode ter nada que tem na igreja, ele se tornou um religioso. Eu não sou contra ter banco na igreja. Eu não sou contra que se reunir num prédio, ser confortável, nada disso. Os caras que dizem esse tipo de coisa por aí, esse movimento sem igreja, ele é um dos movimentos mais religiosos que nasceram na última geração. Essa é a minha experiência. Não existe neutralidade, né, pastor? Não existe. Você se reuniu, você criou uma identidade. Acabou.
Você se reuniu, você precisa saber que a reunião vai ser na sua casa ou na casa do seu vizinho. Já criou. Vai ser sexta-feira à noite? Tem um dia. Os caras falam, a gente não é religioso, a gente não se reúne no domingo. Você se reúne na sexta, todo dia, toda sexta-feira às 8 horas? Qual a diferença do meu domingo às 10? Só existe uma diferença. Se para você a sexta for só conveniente, como é o domingo às 10. É só conveniência. Não tem dia do Senhor. A gente se reúne no domingo por uma questão de conveniência. A gente fecha os estabelecimentos comerciais a rigor. Tem mais tempo para poder estar com os irmãos, tá certo? Mas se um dia isso mudar, eu topo me reunir terça-noite. Aliás, eu preferia hoje ter uma igreja que se reunisse terças à noite para eu aproveitar meus domingos de manhã para fazer churrasco com os meus amigos. Mas eu sei que eu vou escandalizar tanto que... Mas eu sou o pastor de uma igreja essa terça-noite. Eu já até gosto da terça, é bom? Não tem jogo da Libertadores. Bom, queridos, eu só ia pegar o gancho que o pastor falou, que o Ed René, quando ele participou do Instituto Haggai, fazendo uma prevenção lá, desculpa, que quase tromei você. Ele falou que o evangelho, o princípio do evangelho conspira contra as bases institucionais. Conspira mesmo. Mas o que nós não queremos fazer, eu acredito que a linha que está seguindo, não é para destruir uma estrutura, uma forma, os meios. Mas é não fazer com que os meios se tornem um fim em si mesmo. Eu acho que esse é o princípio. É não fazer com que o lugar seja mais importante do que as pessoas. De que o sistema ou a estrutura de poder hierárquica se imponha sobre as pessoas e torne as pessoas reféns, a ponto de elas conseguirem minar a sua expressividade e não exercer o dom do Espírito, porque existem pessoas controlando ou querendo controlar ou manipular os dons a seu bel prazer. Então é não tornar uma igreja refém de si mesma, refém de uma liderança déspota, como nós fomos reféns recentemente, reféns de nós mesmos, quando nós consagramos meios e formas e perdemos de vista a perspectiva da comunhão. Eu, ouvindo tudo isso, dá uma sensação de que parece que algumas coisas perdem sentido. Quando se tem, na perspectiva, uma igreja de consumo, perde mesmo. Quando só vir aqui para consumir o que alguém fala, o que alguém canta, uma peça, um teatro, qualquer coisa, quando isso se torna um fim em si mesmo, perde sentido o que a gente está falando aqui. Porque as pessoas que estão alimentando pela vaidade querem vir numa igreja onde querem consumir alguma coisa gostosa. E se, por exemplo, não é tão prazeroso sentar ao lado do irmão e chorar com ele, e compartilhar, abrir o seu coração com ele, e expor os seus sentimentos com ele, realmente esse tipo de vida comunitária é desagradável. Servir se torna desagradável. Estar como igreja se torna desagradável. Então eu acredito que essas linhas de raciocínio, para mim, pelo menos para mim, eu tenho percebido que a gente vai demolir princípios que alimentam a nossa vaidade e expressarmos realmente o princípio de Cristo para que a gente consiga viver em comunhão, construir isso daqui sem medos e não se apegar a esses fins, e sim ao princípio de Cristo. Pelo menos é isso que eu tenho em mente. Então não é destruir aquilo que a gente tem como lugar, como ambiente, mas é dar a essas formas um outro significado. Pelo menos é isso que eu tenho no meu coração. Certo? Eli?